Agora na Rádio Web Planeta Guarani, 1 hora direto com as principais notícias do Bugre. É hora de resenha, é hora de informação, é hora de opinião, é hora de Bugre Online, o seu programa diário de informações. Olá, meu amigo bugrino, muito boa noite, seja mais uma vez muito bem-vindo. Eu sou Marcos Ortiz, estamos aqui ao vivo na Rádio Web Planeta Guarani para mais um Boa Noite Bugrão, nosso programa de segunda a sexta noite aqui na Rádio Web Planeta Guarani. De segunda, quarta e sexta a gente começa às 8 da noite, vai até às 10, 11, às vezes até meia-noite. De terça e de quinta-feira a gente vai sempre no horário certinho, das 7 às 9. De vez em quando a gente passa um pouquinho desse horário, mas é o tradicional das 7 às 9, são 2 horinhas o combinado. E a gente abre esse microfone toda noite aqui para falar pelo menos 2 horas de Guarani Futebol Clube. E nos últimos dias não tem como falar bem, né? Não tem como se divertir, não tem como tirar sarro, não tem como partir pra zoeira, pra zoação, nem pra lacração, porque os últimos dias aí estão bem pesados pra gente. Desde sábado, quando o juiz trilhou o apito final lá para a partida Guarani 2, Santo André 3, a gente está com a cabeça bem quente, bem pesada, bem dolorida, preocupado com esse nosso Guarani no Campeonato Paulista. E agora a preocupação aumenta porque a gente tem jogo pela Copa do Brasil, hein? Nessa terça-feira, às 4 da tarde, o Guarani volta a campo pela Copa do Brasil. Vamos falar disso tudo e vamos falar do que mais pintar com ele, que está aqui com a gente hoje. Vai fazer o programa comigo. Hoje o Boa Noite Bugrão é com ele, o comentarista de peso da Rádio Planeta Guarani. Fala aí, Fernandão. Fala, Fernando Lovato, meu amigo, tudo bem? Boa noite, bem-vindo a mais um Boa Noite Bugrão, Fernandão. Boa noite, Ortiz, boa noite aos meus amigos e amigas da Rádio Planeta Guarani. Estamos aqui, né? Mais uma noite para a gente fazer o Boa Noite Bugrão, resenhar bastante, porque hoje não falta resenha, né, Ortiz? Uns mais revoltados, outros mais conformados. Eu vi de tudo esse final de semana, ouvi, né? E li de tudo esse final de semana. Impressionante o que o Guarani fez com a gente no sábado, né? Impressionante que esses jogadores fizeram com a gente. Mas meu boa noite hoje, Ortiz, todo especial, no meio dessa coisa toda que está acontecendo com o Guarani. Hoje, dia 28 de fevereiro, faz 43 anos que o Guarani estreou na Libertadores, Ortiz. Tem time que não jogou Libertadores ainda. Nós, a primeira vez, faz 43 anos, 28 de fevereiro de 1979, o Guarani estreava na Libertadores e ganhava de 3-0 lá no Peru, hein, Ortiz? Com 2 gols de Milton e 1 de Bozó. Ganhamos do Alianza Lima lá no Peru. E olha só, a estreia do Guarani lá no Peru e metemos 3-0, Ortiz. Então, meu boa noite, pelo menos vamos começar um pouco com uma boa notícia, né, Ortiz? O Fernando Lovato vem com o seu boa noite do Peru, né, Fernandão? Boa noite do Peru. Lembrando que o dado que você traz aí, assim, muitos dos nossos ouvintes sequer eram vivos ainda naquela época, né? Muita gente não sabe, só sabe da história, né? Não viu o Guarani jogando Libertadores da América. E, de fato, hoje o Guarani completa 43 anos da sua estreia numa Libertadores da América. Foi em 1979, no dia 28 de fevereiro. E o Guarani que naquela temporada chegaria às semifinais da Libertadores da América. É o passado glorioso, mas o presente bastante dolorido do Guarani, viu? Estou muito mais preocupado com o nosso presente. O nosso passado eu conheço bem, o nosso presente tá meio complicado e o nosso futuro depende muito desse presente de hoje, viu, Fernandão? Ah, sim, Ortiz, só para começar com uma boa notícia, muita gente não conhece, ou não viu, né, não participou, mas o nosso presente tá bem complicado, Ortiz. A gente vai comentar bastante aí durante o programa, mas o presente eu diria, Ortiz, até foi meu comentário no Bugre Online hoje, a gente sabe da onde vem, da onde é
o início dos problemas nossos, o maior problema, a gente sabe que é lá em cima, né? Quem manda, mas eu ouvi mais 2 vezes, Ortiz, a entrevista do Daniel Paulista e eu não engulo, Ortiz, não consigo engolir. Vai ouvir mais vezes, nós vamos reprisar ela hoje à noite também, nós vamos analisar em detalhes o que falou o Daniel, vamos concordar e discordar, aliás, na verdade, acho que nós vamos só discordar, porque pra mim ele falou um monte de groselha na entrevista coletiva pós-jogo. Ô Fernandão, dá um abraço, manda um abraço aí pro Fabrício que tá acompanhando a gente. Grande abraço pro Fabrício, obrigado aí pela audiência, estamos sempre juntos, boa noite. Depois eu falo por onde ele tá acompanhando a gente, tá bom, Fernandão? Tá bom, Ortiz, depois você fala. Vamos chamar o povo pra resenha, vamos chamar o povo pro bate-papo, porque o nosso Boa Noite Bugrão só existe para dar voz aos nossos amigos que nos acompanham todos os dias, seja nos programas, seja nos jogos ao vivo, Rádio Web Planeta Guarani diariamente falando de Guarani Futebol Clube e sempre com a resenha, com a opinião e com aquilo que fala o nosso amigo pelo WhatsApp. Quer participar? Esse é o número, anota aí, ó. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Não deu tempo de anotar, não tem problema. Eu repito para você. 19 99 518 6483. 19 99 518 6483. É por aqui que você fala com a gente, é por aqui que você participa, interage, fala de Guarani, mande sua mensagem, não perca tempo. Esse programa existe para você e por você. E vamos juntos. E a primeira já é do Dantas, ô Fernandão. E ele manda uma semibíblia hoje. Vamos lá. Boa noite, amigos planeteiros, Ortizão e Fernandão e todos os amigos Bugrino. Eu estava ouvindo a reprise do programa da tarde. Vejo que temos um grupo rachado e sem liderança, como já falamos. Como dizíamos em outros tempos, temos laranjas podres no elenco. O senhor Michel Alves achou que traria reforço, mas trouxe um jogador que estava andando e esperando o final de carreira. Essa história de que iria analisar o ambiente para sentir se valeria a pena ir até o final da temporada já não me convence mais, pois vejo o senhor Giovanni Augusto como um desagregador e que se acha o dono do time. Essa é a mensagem do Dantas abrindo o nosso Boa Noite Bugrão, já com pedrada e com tijolada. Mas vamos lá, Fernandão, foi até um tema que eu trouxe aqui no Bugrão Line de hoje à tarde, me chamou muita atenção, e até você no nosso grupo ontem falava, o pessoal que estava no estádio falou mesmo e tal. Na verdade dava para reparar já na transmissão, né, que a gente quis dar uma segurada ali, porque o clima estava bem tenso. A discussão entre o Júlio César e o Giovanni Augusto na hora da cobrança do pênalti. Eu lembro, Fernando Lovato, que acho que no jogo contra o Botafogo, no Brinco de Ouro da Princesa, a derrota por 2-0 em casa, né? Uma vergonha, nossa, um vexame do tamanho do mundo. A gente teve a notícia de que no vestiário saiu quebra-pau lá entre o Eduardo Persson e o Giovanni Augusto, né? E aí o Eduardo Persson foi punido, não ficando sequer no banco de reservas no jogo seguinte. Dessa vez, sai um pênalti para o Guarani, uma discussão entre o Júlio César e o Giovanni Augusto para ver quem ia cobrar o pênalti. Ficou feio, hein? Quem estava no estádio viu e ficou muito feio para os dois ali. Fernando Lovato, faço uma pergunta. Será que essa briga, esse pau generalizado entre o seu Giovanni Augusto e o Júlio César dessa vez não desceu para o vestiário e não foi esse o fator desagregador, Fernando, para que o Guarani fizesse o segundo tempo horroroso que fez? Ortiz, pode ser porque a gente vê na comemoração do gol do pênalti que o Júlio César não vai comemorar, ele vem para o outro lado. Se a gente conhece um pouquinho de vestiário, a gente sabe que isso pode ter descido, sim. É bem provável, inclusive, com o histórico do Giovanni Augusto de briga, né, com o Eduardo Persson e tudo mais. Então, fica esse resquício, porque
Ortiz, mas assim, ó, eu vou colocar duas coisas, tá? Só para ser um pouco do contra. Hoje, o batedor de pênalti, tanto que já bateu 3 oficial do Giovanni Augusto. Então, talvez o Júlio César, por ele ter chutado, a bola bater na mão e ele querer bater, é um direito dele, mas o batedor oficial, queiram ou não colocando mérito, tá? Mas é o Giovanni Augusto como ficou colocado desde o jogo do Santos, certo? Então, acho que o Júlio César também não ou o Giovanni poderia ceder também, com todo como cedeu, por exemplo, no pênalti do derby para o Diogo Matheus, né? Poderia ali também, até porque já estava 1-0 para o Guarani. Então, Ortiz, assim, é difícil isso, Ortiz, porque não é a primeira vez. E a outra coisa, lembrei agora, esse apagão que dá no Guarani, né? Essa vez deu no segundo tempo, já deu em outros jogos, né? Já deram em outros jogos. Então, isso pode ter sido mais um alimento ali para poder o time voltar daquele jeito desde de 10 segundos do segundo tempo. O segundo tempo inteiro o Guarani jogou mal. Então, talvez não seja o fator primordial, mas com certeza uma discussão ali, que são dois jogadores símbolos, né, Ortiz? O Júlio César, que não vou falar que representa, mas o Júlio César é um dos que permaneceram do ano passado, e o Giovanni Augusto é um dos que lideram ou que chegaram agora, né? E a mesma coisa da briga do Eduardo Persson, né? Um que já estava aí, e o outro, o Giovanni Augusto, que chegou. Então, você tendo todas essas informações, com certeza colaborou, Ortiz. Bom, eu não tive informação, né? Estou passando aqui uma especulação, uma situação. Primeiro, assim, em momento algum eu disse a você que o Júlio César estava certo, que o Giovanni Augusto estava errado. Né? O que eu disse é que ficou nítido e claro ali a discussão dos dois para ver quem cobraria o pênalti, né? Aí você traz a informação de que o cobrador oficial do Guarani é o Giovanni Augusto, mas o próprio Giovanni Augusto, quando foi comentar a cobrança do pênalti depois do Lucão do Break ter perdido o pênalti contra o Santos, que foi a primeira vez que nós vimos algo parecido acontecer, eu tenho que lembrar da declaração dele. Ele falou que os cobradores oficiais do Guarani são o Lucão do Break, ele, o Diogo Matheus e tinha mais um jogador agora, o Maxwell. Ele cita esses 4 nomes nominalmente, né? Ele não fala em momento algum do Júlio César, mas ele cita esses 4 nomes, dizendo que são os jogadores que treinam cobrança de penalidade e que um deles vai sempre cobrar o pênalti, né? Naquele jogo, aliás, me destaca mais uma coisa. O Lucão do Break bate o pênalti, perde, depois daquela confusão toda o juiz manda voltar, né? O Iago faz o gol no rebote, depois o juiz manda voltar a cobrança do pênalti e tal. E aí você há que se lembrar que quem estava com a bola nas mãos era o Maxwell, posicionado para cobrar o pênalti. Maxwell, que segundo as falas do próprio Giovanni Augusto naquele dia, era um dos cobradores oficiais do Guarani, né? Então ele tira a bola do Maxwell, vai lá e cobra. Tá certo ele, tá com mais confiança, é o jogador de mais tarimba e tal. Agora, o que fica evidenciado dessa vez, Fernando, é que nós tivemos uma discussão muito forte, e quem estava no estádio relata isso, entre o Júlio César, como você bem disse, um jogador do grupo que permaneceu no Guarani, e o Giovanni Augusto, que é um dos novos contratados do Guarani. E não é a primeira vez que a gente tem notícia de discussão entre o Giovanni Augusto e algum jogador do elenco antigo do Guarani. Porque a gente já viu isso acontecer com... A gente já viu, não. A gente já soube que isso aconteceu com ele e com o Eduardo Persson. Então, para mim, não existem coincidências, né? Existem circunstâncias. E as informações são circunstanciais. A discussão dele com o Eduardo Persson no vestiário, ela foi confirmada pelo Michel Alves. Não foi eu quem trouxe isso. O Michel, naquela coletiva que deu, confirmou que houve uma discussão, desentendimento dos dois, mas que ele considerou como algo normal e de jogo, né? Agora, será que não é esse o problema? Já que a gente não pode nunca saber certamente qual é a situação e o que está atrapalhando, será que não é esse o problema? Será que não é falta de comando? E aí confirma mais ainda aquilo que eu venho falando desde sábado depois do jogo. Que a garganta do Ortiz foi pro saco aí, Fernandão. Fala aí um pouquinho. Então, Ortiz, você tava falando dessa briga, né? Aí, o que fica pro grupo, né? Quando tem a briga do Eduardo Persson com o Giovanni Augusto? Confirmada, como você falou, não é a gente que tá inventando.
É o senhor Michel Alves que falou na entrevista, comentou. Se não é nada, é coisa de jogo, por que o Eduardo Persson ficou fora do outro jogo se ele não estava machucado, se ele não estava nada? E ninguém explicou isso, para variar, né? Essa parte Já a gente já voltei aqui, sabe. viu? Já voltei. Então, Ortiz, tem muita coisa acontecendo ali, viu? Já voltei bem meia boca, mas voltei. Desculpa, pessoal, a garganta não tá boa não, é sobrecarga de trabalho. Tenho falado muito tempo aqui no ar e tal, então a garganta não anda muito boa não, mas nós vamos até o fim assim, hein? Gargantinha, segura aí que nós temos 2 horas de programa ainda pra fazer. Mas é isso, cara, e aí será que isso não é esse um dos fatores? Porque aí você também há que se lembrar que antes do derby, depois daquela vergonha que a gente passou em Itu, e aí eu tinha recebido uma informação, e não era especulação, de que nós não tínhamos um bom entrosamento fora do campo entre os jogadores do antigo e os jogadores do novo elenco, e que por isso o grupo não tinha dado liga. Né? E coincidentemente o fato se repete agora com 2 jogadores de 2 grupos distintos. Eu não quero criar o fato, eu estou perguntando pura e simplesmente, esse fato pode ser o causador disso aí? Porque o fato real e que ninguém pode negar, Fernandão, é que o time desce pro vestiário de um jeito na primeira etapa e volta do vestiário de um outro jeito na segunda etapa. Alguma coisa aconteceu lá, Fernandão. Então, Ortiz, tá muito mal explicado e a gente vai... são fatos, né? A gente está contando fatos, né? E aí vira especulação do que pode estar acontecendo, porque a gente não tá lá dentro e muito menos informação. Como o Ortiz falou, contra o Ituano teve uma informação, o Ortiz não está nem especulando. E aí acontecem esses fatos que a gente está falando, né? E aí tem o fato do Bruno Silva com o Lud, que também ali dentro do campo, porque assim, você sai conversando, né, Ortiz, é uma coisa, e no vestiário você fala um pouco mais ríspido, isso é normal. Agora, aquele dia o Bruno Silva também já saiu mais ríspido com o Lud e tudo mais, então o vestiário do Guarani provavelmente, Ortiz, não tá uma coisa boa, e isso reflete dentro do campo, não tem jeito, então não é possível, né, Ortiz, um time, e o Daniel, na entrevista, ele não consegue explicar nada, aliás, nada ele explica. Ele realmente fala que o time desceu de um jeito e voltou do outro, mas ele não explica. Então, fica tudo no ar, e os fatos estão acontecendo, né? E aí é uma sucessão de fatos, né? E quem tá pagando por esses fatos é o Guarani. E pra mim o que evidencia mais ainda é a tal da falta de comando. A jogadorzada tomou conta do vestiário. Eu não tô dizendo aqui que o grupo A ou o grupo B tá com a razão. Eu tô dizendo aqui que a jogadorzada tomou conta do vestiário. E eu tô falando isso desde sábado depois do jogo. O que eles fizeram em campo, pra mim, é um reflexo do extracampo. Pra mim, é o extracampo respingando dentro do campo, né? Vamos seguindo, vai. Vamos pra resenha. Vamos buscar mais assunto aqui. O Edu Boca. Boa noite, senhores. Tô ligado. Valeu, Edu. Dá boa noite pra ele, Fernandão. Boa noite, Edu. Seja bem-vindo. Mande sua resenha. Não só o Edu, como todo mundo. É isso. Ó, mais uma aqui que tá mandando uma mensagem pra gente aqui, ó. Vamos lá. Esse goleiro do Guarani, o tal Kozlinski, não sai nem por reza brava em bolas alçadas na área. Bola na pequena área, tem que avisar ele que pode pegar com as mãos e logo o apelido dele, Kozlinski chupa gol. É o Zé Carlos Rodrigues. Zé Carlos Rodrigues, eu vou repetir algo que eu tenho falado aqui, talvez seja a primeira vez que você acompanha a nossa programação. O Kozlinski, assim como o Gabriel Mesquita, assim como o Rafael Martins e todos os goleiros que passarem pelo Guarani, ele está perdendo virtudes. Vou te fazer um desafio, analise a atuação do Maurício Kozlinski na partida de estreia do Guarani contra o São Paulo e depois analise as últimas partidas do Maurício Kozlinski, você vai ver que ele perdeu qualidade, ele piorou, ele evoluiu. O problema não está no goleiro, o problema está no preparador de goleiro, que é fraco. O preparador de goleiro não está sabendo trabalhar as virtudes dos nossos goleiros. Nós vamos trocar de goleiro e vamos continuar só trocando o nome de quem vai ser xingado e culpado pela próxima cagada, Fernandão. Ortiz, naquela mesma entrevista que o Michel Alves deu, ele fala, né, que o Gabriel Mesquita tinha feito um grande ano e aí o Guarani renovou.
o Rafael Martins, ele mesmo dá a resposta. É aquele jogo de palavra, né, Ortiz? Ele mesmo dá a resposta para isso, não tem jeito. Então, vamos lá, o Gabriel Mesquita era um grande goleiro, renovou o contrato, todo mundo elogiou. No ano que o Silvano Austrália entrou, ele piorou. O Rafael Martins veio como um dos 3 melhores, 5 melhores goleiros da Série B de 2021. Silvano Austrália começou como treinador, piorou. Kozlinski, todo mundo elogiou a contratação do Kozlinski, e é um grande goleiro, e tá piorando. Ué, vai contratar quantos goleiros e vão piorar? Vai parar quando nisso? E tem o Arthur Gás que nem jogou. Aonde está o problema? Nos goleiros? Óbvio que não. A gente bate nisso já faz desde setembro, outubro do ano passado. Então, cara, nós podemos contratar quantos goleiros forem. Quantos goleiros chegarem aqui vão evoluir. A preparação não é adequada, infelizmente. O trabalho de preparação está tirando virtudes dos nossos goleiros. E falo isso com peso no coração, hein? Com dor no coração, porque como eu já disse algumas vezes aqui, o Austrália é meu amigo. Mas o Guarani está acima da minha amizade com ele. Ponto. O Fabirata, boa noite, meus queridos. Fabirata na audiência. Manda um abraço e boa noite para ele também, Fernandão. Um abraço e boa noite pro Fabirata, seja bem-vindo e mande sua resenha. Gente, aqui é o lugar do desabafo, né, Ortiz? Ninguém aguenta mais. Se você quer mandar a sua ideia de como melhorar o time ou desabafar mesmo, aqui é o lugar, né, Ortiz? É isso, e vamos ver daqui a pouco se surge uma primeira mensagem falando por onde tá mandando essa mensagem hoje e tal e tal. Vem pro WhatsApp, o nosso lugar de repercutir mensagem é o WhatsApp, não é nenhum outro lugar não. E o WhatsApp da rádio é esse aqui, ó. 19 99 518 6483. Não entendi. 19 99 518 6483. Repita. 19 99 518 6483. Solta a voz, Bugrino. Solta a voz, Bugrino. Ó, o Renato Rangel tá soltando a voz aqui, ó. Boa noite, jovens amigos planeteiros. Infelizmente, na minha opinião, o Guarani está à deriva, sem comando. Lá virou a casa da mãe Joana. Cada um faz o que quer e ninguém está nem aí. Somente a nossa grandiosa torcida que sempre está de pé, firme e ao lado do Bugrão. Esses jogadores de hoje não nos representam e sem dúvida o grupo está bem rachado. Tenha uma ótima noite, hoje sempre Guarani. Mas, Renato, aí é difícil ter uma ótima noite lidando com isso, né, Fernandão? Poxa vida, é complicado, porque o caminho tá todo errado, né, Fernando? É difícil, Ortiz. Sabe o que me deixa mais assim, angustiado é que é um time que já demonstrou futebol. É um time que tem qualidade. Agora, é difícil. Se é um time ruim ainda, né, Ortiz? Pô, fala, esse time é ruim, só se ferrou no campeonato. Beleza, mas assim, em alguns momentos do campeonato, eu não vou falar, jogou, não. Mas em alguns momentos o Guarani jogou bem. Agora, você pega o primeiro tempo ontem, no sábado, perdão. Não dá pra falar que o Guarani jogou bem. Ganhou 2-0, ótimo, virou 2-0. Mas o Guarani não jogou bem. Foi efetivo na finalização. Isso eu concordo. Mas outros jogos, o Guarani jogou bem. Então, assim, o que mais me deixa chateado é um time que pode demonstrar, pode evoluir, mas não quer. Não quer, os jogadores não querem, por algum motivo que a gente está tentando achar, já que eles não acham, né, Ortiz? A gente está tentando achar, tentar fazer alguma solução, porque é difícil, Ortiz, é difícil mesmo. Quer ver, Fernando? Vamos lá. Eu vou fazer agora um desafio aqui. A gente vai ouvir aquele trechinho da entrevista do Giovanni Augusto lá na saída do gramado. Presta atenção, que assim que acabar eu vou trazer um dado. Pode ser, Fernandão? Sim! Acredito que um fator muito importante para a gente ter essa oscilação é a falta de concentração, porque não tem outro motivo. A gente trabalha, a gente treina, é falado antes do jogo o que a gente tem que fazer, e a falta de concentração acaba tirando o foco. Então acredito que esse seja o principal fator. A nossa equipe, apesar de ter uma mescla muito grande, tem jogadores muito novos, né? Então
Acredito que essa falta de concentração tá deixando um pouquinho a desejar, e a gente, como mais velho, tem que se posicionar, tem que chamar a atenção. Então a responsabilidade é totalmente nossa, como eu falei, e agora, mais uma vez, a gente poder refletir dos erros que a gente aconteceu para que isso não aconteça mais. E acredito então que somente trabalhando, conversando no dia a dia, que a gente vai poder sair dessa situação, para a gente não ter essa oscilação, porque realmente é muito complicado. A gente precisa criar uma identidade dentro de casa, né? Então acredito que a falta de concentração está prejudicando um pouquinho. Bom, embora o Giovanni Augusto tenha assumido aí a responsabilidade, né? O Biano fala um pouquinho aí no final, mas não tem problema não. Você viu aí que ele falou que parte da culpa disso é porque o Guarani tem jogadores muito jovens no time, Fernando? Eu ouvi, Ortiz. Então vamos lá. O Santo André é um time bem mais velho, concorda comigo, Fernandão? Aparentemente sim, né? Sabe qual é a média de idade do time titular do Guarani e do time titular do Santo André que iniciou a partida, Fernandão? Não sei, Ortiz, não fiz essa conta, não. A média de idade do time titular do Santo André, segundo o SofaScore, é de 27,1 anos. Sabe qual a média de idade Sabe qual é a média de idade do time do Guarani titular, Fernandão? Não sei não, Ortiz. 28 anos e meio. Pra acabar, né? Você sabe qual é o único jogador jovem que estava no jogo, Fernandão? Se eu me lembro, acho que jovem mesmo, só o Matheus Pereira, né? Matheus Pereira, que está longe de poder ser culpado pelo resultado, porque a gente tem que lembrar que o primeiro gol do Guarani, que foi o único com bola rolando, e aí eu vou tentar contrapor o seu argumento de que o Guarani foi feliz nas finalizações. Não, o Guarani não foi feliz nas finalizações. Vamos lá. O gol do Guarani, o gol do Lucão do break de puxeta lá. Aliás, parabéns pro Lucão, né? O gol do derby foi eleito o gol do Prêmio Pepe, de novo, da 8ª rodada, né? Então, o Lucão, 3 gols no campeonato, 2 deles eleitos já pro Prêmio Pepe, né? Oh, que belo prêmio individual, né? Agora o coletivo tá difícil, né? Mas vamos lá, vamos voltar a falar do lance, vai. O Matheus Pereira desce pra lateral, invade a grande área e bate cruzado. Bate cruzado, a bola desvia na zaga e o Lucão do break consegue pegar uma bola desviada e tocar meio que de puxeta pra dentro do gol. Então o Guarani não caprichou, o Guarani não teve efetividade na finalização. Foi um lance perdido que o Lucão do break transformou num gol. Primeiro ponto. O segundo gol do Guarani foi numa cobrança de pênalti. Então o Guarani também não caprichou na finalização. O Guarani só converteu uma cobrança de pênalti, que é o mínimo que se espera de um jogador que vai cobrar um pênalti. E aí eu não posso jogar a culpa disso no jovem jogador, que é o Matheus Pereira, porque pelo contrário, se não fosse ele, a gente teria perdido o jogo de 3-1, porque foi ele quem foi bater a bola cruzada lá, pro Lucão do break pegar e fazer o primeiro gol, Fernandão. Ortiz, é o tipo de argumento assim que o Giovanni dá, né? Tirando transferência, a responsabilidade. Né? Transferir a responsabilidade pros mais jovens, né? No caso, o Matheus Pereira. E depois ele só, a gente tem que orientar quem, amigão? Você vai orientar quem? O que acontece? Vai orientar o Ronaldo Alves? Sei lá, Ortiz, é muito esquisito, né? Uma resposta dessa. Aliás, Ortiz, já é jogadores dando uma entrevista atrás da outra, muito sem noção do que aconteceu no jogo, né? Aí vem falar de falta de concentração. A 9ª rodada, Ortiz, 9ª rodada, não tá na primeira e na segunda, não. Quando eles ganharam do São Paulo, ninguém veio falar de falta de concentração, né? Agora, na derrota em casa, na 9ª rodada. E outra coisa importante que ele fala, Ortiz, ele fala assim, isso foi falado antes do jogo e a gente não fez dentro do campo. Então, das duas, ou o jogador não ouve que o técnico fala, a sua maioria, ou o técnico tá sem comando nenhum, porque fala e ninguém faz nada. Então vai mostrando, a gente vai pegando as coisas, o grupo realmente tá, inclusive, rachado, não seria rachado, mas não tá sabendo absorver as orientações do Daniel Paulista, né? Pelo menos é o que tá acontecendo. Eu não sei se é maldição, mas o seu áudio hoje tá começando a cortar, viu? Vamos lá, então. Aí o Daniel Paulista fala que o primeiro tempo do Guarani foi muito bom e o segundo tempo foi horroroso. Não é isso que o Daniel fala? Trocando em miúdos na coletiva dele? Sim. Então vamos pro SofaScore pegar as estatísticas do jogo na primeira etapa, Fernandão. Vou pegar só uma parte delas para não ficar chato, tá?
Primeiro tempo, posse de bola 65% para o Santo André, 35% para o Guarani. Total de chutes, total de finalizações, 6-6. Chutes no gol, 3 do Guarani, 2 do Santo André. Chutes para fora, nenhuma do Guarani, 3 do Santo André. Chutes bloqueados, 3 do Guarani, 1 do Santo André. Escanteios no primeiro tempo, nenhum escanteio para o Guarani. Sabe quantos escanteios o Santo André teve, Fernandão? Pelo menos uns 4. 5. Impedimentos na primeira etapa, nenhum do Guarani, 1 do Santo André. Cartões amarelos, 1 para cada lado. Chances reais, chances claras, grandes chances de gol. 1 do Guarani, nenhuma do Santo André. Então, peraí. Onde é que você encontra a superioridade do Guarani na primeira etapa aqui, Fernandão? Aliás, um jogo até equilibrado, né, Ortiz? Com a diferença dos gols só. O resto foi bem equilibrado e tirando a posse de bola, que foi muito maior do Santo André. Quer passar mais vergonha, Fernandão? Você vai falar do segundo tempo, Ortiz? Vamos falar do segundo tempo, então? Vamos lá. Total de chutes, não é chutes a gol, tá? Primeiro vamos para a posse de bola. Posse de bola na segunda etapa. 63% para o Santo André, 37% para o Guarani. Total de finalizações na segunda etapa. 2 do Guarani, 10 do Santo André. Chutes no gol na segunda etapa. Nenhum do Guarani, 4 do Santo André. Chutes fora, chutes para fora do gol. 2 do Guarani, 4 do Santo André. Chutes bloqueados, nenhum do Guarani, 2 do Santo André. Escanteios na segunda etapa, 2 escanteios para o Guarani, 4 para o Santo André. Impedimentos, nenhum impedimento para o Guarani na segunda etapa também, 2 para o Santo André. O Guarani terminou o jogo, Fernando, sem ter um impedimento marcado. Cartões amarelos, 1 para o Guarani, 0 para o Santo André na segunda etapa. E o cartão vermelho, 1 para o Santo André, que foi o Giovani, 0 para o Guarani. O Guarani ainda tinha um jogador a mais por mais de 10 minutos. Grandes chances na segunda etapa, 2 do Santo André, nenhuma do Guarani. Mas, Fernando, peraí. Que jogo é esse, Fernando, que o Daniel Paulista viu, onde no primeiro tempo o Guarani foi exuberante, sendo que os números não mostram isso? Ortiz, foi o que eu falei. O primeiro tempo não foi um bom jogo pro Guarani, não. Apesar, é até esquisito falar isso. Foi 2-0 pro Guarani, mas o jogo foi bem equilibrado. Eu até comentava no final do segundo tempo, não sei se você lembra, Ortiz. Eu falava, o Santo André tá gostando do jogo. O Santo André tá gostando do jogo. O Guarani não pode, tem que marcar melhor. E o Santo André já tinha perdido ali 1 ou 2 oportunidades no final do primeiro tempo. E aí no segundo foi completamente um baile, né, Ortiz? Um baile, bola na trave, 3 gols. O Todinho, aquela bola que o Kozlinski, que ia encobrindo o Kozlinski, que ele deu pro meio, o Todinho foi bloqueado. E por aí vai, inúmeras chances de chute fora da área. O segundo tempo foi um baile. O primeiro tempo equilibrado, apesar do placar, né, taticamente, tecnicamente bem equilibrado. E o segundo, um baile do Santo André no Guarani. Então vamos lá, passes certos. Sabe quantos % de passe acertou o Santo André, Fernando? Não sei, Ortiz. 84%. Sabe qual o percentual de passes certos do Guarani? 75. 72. Nossa. Sabe quantas bolas longas, quantos passes longos o Santo André tentou e quantos ele acertou? Não sei, Ortiz. Santo André tentou 52 passes longos no jogo todo, acertou 38, 73%, Fernandão. Nossa, e o Guarani, Ortiz? O Guarani tentou 58, acertou 21, 36% de acerto, Fernando. Os números vão falando por si só. Precisa falar mais, Fernando? Não precisa, não tem cabimento. Precisa falar mais. Duelos disputados, que é aquela disputa de bola, né? O Santo André recuperou 42 bolas, o Guarani 32. Precisa falar mais, Fernandão? Não, Ortiz, um baile. E se você transformar esses números total, né, no jogo, é amplamente favorável ao Santo André. Então,
Primeiro, merecido a vitória do Santo André, principalmente pelo segundo tempo. E não tem que reclamar, Ortiz, não dá. Ele fala exuberante pelo resultado. O resultado foi exuberante, mas o futebol não, né? Pois é. Então, assim, gente, não dá. Nós não podemos continuar tendo o treinador lendo receita de bolo na entrevista coletiva. Nós não podemos continuar tendo o treinador do Guarani lendo receita de bolo na entrevista coletiva. Bom, a gente tem que acrescentar 2 ovos, a gente tem que acrescentar 1 copo de água. Depois disso nós colocamos lá 500 gramas de farinha de trigo, aí colocamos lá 4 colheres de fermento em pó Royal, fazendo propaganda do pó Royal. Se você quiser fazer de chocolate, você acrescente lá mais 400 gramas de chocolate em pó. E assim você vai batendo. Isso é a entrevista coletiva do Daniel Paulista, é o mesmo tom, não muda. Esse treinador não pode continuar indo para uma entrevista coletiva dizendo que não detectou o problema. Como eu disse hoje no Bugre Online e repito agora. Fernando, pensa comigo, se você procurar um médico e o médico olhar para você e falar assim, olha, o seu problema é que você tem uma má formação na veia cava. Ele teve o diagnóstico, ele sabe qual é o seu problema, né, Fernandão? Isso mesmo, Ortiz. Aí a sua pergunta para ele vai ser assim, tá bom, mas como é que eu trato isso? Aí ele responde assim, eu vou ter que assistir uns vídeos, eu vou ter que procurar uns tutoriais, eu vou ter que encontrar uma solução, porque eu não tenho. Adiantou alguma coisa, Fernando, saber qual é o problema e não saber como resolver o problema? É bem isso, Ortiz, é bem isso. Ou ele fala assim, então, o seu problema na veia cava é o seguinte, você tem que... Peraí, e nesse período peraí que tem vinheta, Então, peraí que tem vinheta então. É isso, Fernandão. É isso, Ortiz, você vai chegar lá, você vai falar assim, doutor Daniel, igual você falou, tô com um problema aqui na veia cava. Ele vai falar primeiro assim, eu vou assistir alguns vídeos, mas você pode beber 5 litros de água por dia com 5 xícaras de café, Quer dizer, não vai resolver nada, ele fala uma coisa que não tem nada a ver. Pois é, não adianta você saber qual é o problema se você não trouxer a solução para o problema. Esse é o grande problema, né? O Denilson da Mami, vamos lá, a falta de variação tática existia no Brasileiro, era um time que só jogava de uma forma, mas agora a nova forma adotada é recuar absurdamente após fazer o gol. Cara, eu não vejo o Guarani recuando, eu vejo o Guarani com a mesma falta de qualidade, antes e depois de fazer o gol. Aí ele diz que é algo que nunca deu certo no Guarani na história. O Sandro Costa, todo ano é isso, o Guarani tem que fechar, assim acaba o nosso sofrimento. Não, fechar não, Sandro, pelo amor de Deus. Sem Guarani eu não vivo, rapaz. Sem Guarani eu não vivo. O Denilson da Mami de volta, 60% a 70% de posse de bola para o adversário, é algo que nunca aceitamos. Mas é o que tivemos, na verdade nós estamos falando de mais de 60%, nós estamos falando de 65%, né? Algo entre, na média 64% de posse de bola para o adversário e 36% para nós. Mas o problema, o Denilson, não é a quantidade de posse de bola, o problema é o que você faz quando você está com a bola no pé. O Guarani já ganhou o jogo tendo 25%, 28% de posse de bola. O problema é o que você faz quando tem essa bola no pé e nesse jogo foi nada. O Gilberto Quinalha, Ortiz e Fernando, boa noite. Preocupado com qual Guarani vamos ver amanhã. Não sinto mais confiança no nosso treinador. Acho que ele perdeu o comando e o elenco tá rachado. Jogo perigoso amanhã. Abre o olho, Ricardo. Falando pro Ricardo Moisés. Sobre essas mudanças numa emissora de rádio, você já adiantou qual a sua opinião? É o começo do fim dos setoristas. Sou da época do Bolinha. Assisti os treinos quando eram abertos ali na cabeceira. E eles, os setoristas, batendo papo nas cadeiras vitalícias. Época do Djalminha, do técnico Carlinhos. Bons tempos onde tinha futebol e não estrelismo. Opa! Mas peraí, Gilberto. Djalminha era estrelista, hein? Djalminha era estrela pura, hein? Djalminha conseguiu fazer até o Vadão ser mandado embora, de tão estrela que era, hein? Tô sem net aqui em casa, hein? Tô gastando com 4G com gosto pra ouvir a melhor informação. Valeu. Eu vou tentar responder, pelo menos a parte em que ele pergunta aqui, a parte que ele fala da troca, do formato de programação de determinada rádio.
Na verdade, a informação que eu tenho é que é um remanejamento forçoso por conta da parte administrativa da emissora. Tá? A emissora exigiu que fossem cortados pessoas e tal, e já sugeriu que seriam essas as pessoas. Né? Não é o fim dos setoristas, não. Pelo menos acredito que no rádio não. Talvez seja nessa emissora determinada, tá, Gilberto? Talvez nessa emissora determinada. Mas não do formato dos setoristas. Mas lembrando também que a Rádio Planeta Guarani não tem setorista, né, Fernando? E nem por isso a gente deixa de trazer qualquer informação, né? Exato, Ortiz, exato. Acho que não é o fim, não. Até porque, né, Ortiz, os setoristas hoje não podem frequentar o estádio ali, ver treinamento, então é difícil também. E mesmo assim a gente consegue as informações, né? Então, vamos ver. Cada um sabe o que faz, cada um sabe onde aperta as coisas, né? A gente nem sabe qual o problema. Como o Ortiz falou, remanejamento, isso acontece em toda empresa, normal. E vambora, gente, vambora. Falando de Djalminha, Ortiz, você me lembrou uma vez um jogo, Guarani e Mojimirim, lá em Mojimirim, o Vadão como técnico, 95, se eu não me engano. O Vadão, o vestiário, você olhando ali da arquibancada, dava pra ver o vestiário, que era pequenininho. Aí o Vadão colocou a prancheta dele, a lousa pra fora, né, armando o time. Aí veio, não sei quem, mudou o time, veio outro, mudou o time, o Vadão só olhando, né? Aí todo mundo foi lá, mudou. Aí o Vadão, não, é assim. Aí o Djalminha foi lá, mudou tudo e entrou pro campo. Só pra ter uma ideia. Pois é. Bom, vamos seguir aqui. O seu Valdir Montanher mandando mensagem pra gente. Boa noite, Bugrão. Ganhamos do peru e da perua. Valeu, seu Valdir. Depois ele disse que esse lance da cobrança do pênalti, culpa também do Daniel, que nem sequer foi falar com o Júlio César, né? Que ficou no meio do campo reclamando mesmo depois do gol. É falta de comando, seu Valdir. É falta de comando. A boleirada tomou conta do vestiário. Só não vê quem não quer, só não enxerga quem não quer. Infelizmente. Vanderlei Santos, de Presidente Prudente. Boa noite, Ortiz e Fernando. Só passei para desejar um ótimo programa para vocês. Hoje eu não vou comentar nada do Guarani porque ainda estou muito triste do jogo de sábado. Abraços. Mas depois ele volta já comentando, tá vendo, Fernandão? Meus parabéns pro Fernando que matou o Daniel nas palavras, Fernandão. Tá te dando os parabéns aí. Obrigado. Ortiz, eu sou da época que ficava escrito na lousa, né, do vestiário quem batia falta, quem batia pênalti. Era decidido isso antes dos jogos, né? Agora deixar pra boleiro resolver quem vai bater pênalti, quem vai bater falta, meu amigo. Isso daí dá uma zica danada, não adianta. Vai dar pau. Quem tem que gritar quem vai cobrar o pênalti na hora que ele sai é o treinador na beira do campo, Fernando. O treinador já vira pro capitão e fala assim, fala lá que vai bater fulano. Acabou. Tô errado, Fernandão? Tá errado não, Ortiz. Ele tem que decidir lá no vestiário, galera. Primeiro, se houver pênalti, o Giovanni Augusto vai estar em campo, é ele que bate. Segundo pênalti, se o Giovanni não tiver Augusto, fulano. Terceiro, fulano. Quarto, fulano. Videogame é assim, Ortiz. Você acha que futebol profissional não é, pô? Mas ainda assim, saiu discussão lá. Na hora de bater o pênalti, o que o treinador faz, Fernando? Chama o capitão e faz o que pro capitão? Exato, chama e fala assim, amigão, para a discussão lá. Quem vai bater é fulano. Pronto, acabou. Já decidia na hora, né? Acabou. Isso mostra que não tem comando. Não tem comando do treinador, não tem comando do capitão dentro do campo e não tem comando da superintendência de futebol no vestiário. O jogadorzada tomou conta. Mário Peria, boa noite. Estamos aqui no Carnaval ouvindo o melhor do Brasil. Valeu, planeteiros. Ô, Mário Peria. Obrigado, meu irmão. Um abraço e tamo junto, viu, Marião? Fica com Deus aí. Bom resto de carnaval pra você. Carnaval sem folia, né? O Dantas, Ortiz, uma das coisas que já falamos em relação aos goleiros, nenhum deles sai nas bolas aéreas. Mas a gente já respondeu, né, Dantas? Seria deficiência deles ou deficiência do treinamento? Eu me recuso a responder a mesma coisa porque eu sei que ele estava ouvindo, né, Fernando? É isso. A gente já falou, e já, não é de hoje, né, Ortiz? A gente falou hoje, mas a gente vem falando desde outubro que os goleiros evoluíram muito por culpa do treinamento e do treinador, consequentemente. Pois é, quando o cara perde qualidades que ele tinha, o problema tá na preparação. O cara não desaprende, né? Futebol, para quem já jogou futebol sabe, futebol é repetição, é treinamento, e você repete no treinamento. O que você faz no treinamento, você repete dentro do campo.
Se o cara não tá saindo é porque ele não tá repetindo o suficiente. O Plínio, chegando aqui. Boa noite, Plínio, tudo bem? Boa noite, amigos do planeta. O treinador de goleiros não tem tamanho. O Austrália é goleiro de futebol de botão, é o Plínio Melo. Se o Austrália foi goleiro, só se ele foi de futsal. Não, ele nunca foi goleiro, o Plínio. Ele nunca foi goleiro, não. Nunca foi goleiro, não. Só é preparador de goleiro, Fernandão. Nem tem tamanho, né, Ortiz? É igual a mesma coisa que falar que o Ortiz vai ser, que foi goleiro um dia. Centroavante. O Ortiz que jogou vôlei, né? Bota o Ortiz de centroavante lá, Fernandão. O Ortiz é aqueles de canela fina, pô. Quem tem canela fina é lateral, normalmente é assim que funciona. Único. Ortiz, eu conheci 2 zagueiros que tem canela fina e jogaram bem. 2 só eu conheci. Um é Danilo Silva, canela fina, e o outro Marcelo Souza. E os 2 jogaram muito bem, viu? Aliás, o meu amigo Danilo Silva tinha uma dificuldade pra se equilibrar, né, Fernandão? Porque a canela era fina, o cara era magrelo pra caramba, mas a napa era grande, né? Aquela napa dele devia fazer um vento danado, hein? Se olhar o Danilo Silva andando, você não fala nunca que é zagueiro, né, Ortiz? Não, impressionante. Jamais. E o Betão, acho que ele não ouve as nossas respostas, ele só faz a pergunta e vai embora, viu, Fernandão? Qual que é a pergunta, Ortiz? Boa noite, amigos bugrinos. O CA também deve estar rachado, porque ninguém está enxergando nada e esses teriam que ser a autoridade máxima. Quantas vezes o Betão já falou do CA e quantas vezes a gente já respondeu sobre o CA, Fernandão? Ô, Betão, antes só era o CA rachado, pelo visto agora tá tudo rachado lá dentro, viu? Tá feio. Meu Deus do céu. O André do Centro, nosso produtor de férias. Boa noite, Ortiz e Fernandão. Afinal, o que precisa acontecer para o senhor Ricardo Moisés mandar o dinheiro, mandar o fraco e arrogante Michel Alves embora? Solta a voz, Ortiz. Abraço, tamo junto. Mas como é que eu vou soltar a voz? Eu não sou o Ricardo Moisés. Como é que eu vou soltar a voz, Fernandão? Não dá, né, Ortiz? O Ortiz não é nem o Ricardo, nem o coach do Ricardo Moisés também, né, Ortiz? Sabe que por um tempo eu fui, né? Ele me chamava assim, ele falava que eu era o coach dele, mas hoje eu não sou mais nada, eu sou a mosca do cocô do cavalo. É verdade, antes o Ortiz era o coach, por isso que eu falei do coach, né? Porque eu sabia dessa história. Agora o Ricardo não responde nem no WhatsApp, né, Ortiz? E aí eu falo pra você, ele era muito melhor naquela época do que é hoje, concorda comigo, Fernando? Mas concordo muito, Ricardo ouvindo as pessoas erradas, né, Ortiz? Pois é, tá na hora da gente descansar já, passar a régua no programa, Fernando, porque o Guilherme de Atlanta lá nos Estados Unidos escreve aqui: Ortiz, Fernandão, vocês não deveriam fazer o programa hoje, acho que vocês estão abalados emocionalmente. É uma boa desculpa, né, Fernandão? Ortiz, o Guarani perdeu e nos abalou emocionalmente. E, gente, muito obrigado pelo programa. Fiquem todos com Deus. Olha, Ortiz, se a gente... Não, imagine todo mundo, Ortiz, todo mundo que tivesse algum problema na vida, né? Que não é nem o caso deles, né? Um problema na vida. Olha, gente, eu não vou trabalhar hoje porque eu tô abalado psicologicamente. O que seus ex-chefes falariam, Ortiz? Meu Deus do céu, meu treinador mandaria, seu Júlio Toledo Pisa mandaria eu pegar minha chuteira e ir embora pra casa e não voltar mais pro clube, Fernandão. Nossa, se eu fizesse isso na época do Diogo, qualquer um deles lá, acho que eles, além de eu pegar minha chuteira e ir embora, eu passava ali pra tomar um porrobol no vestiário, Ortiz. Você sabe o que é isso? Opa, se sei, nossa senhora. Meu Deus do céu, como doía, Fernandão. Pra quem não sabe, eu vou explicar. A gente, na época eu jogava, quando era mais novo, assim, o aquecimento, a gente não gostava de fazer aquecimento, né? Então, o nosso aquecimento era no vestiário, soltar 5 bolas, cada um chutava a bola no outro, até ficar aqueles vergão, até um que sangrou já nariz, tudo, que eu não vou contar quem é. E aí a gente entrava, Ortiz, no primeiro tempo a gente entrava com tanta raiva que a gente ganhava o jogo no primeiro tempo só. Não é lógico, pô, só não tinha comemoração nos gols, porque se um viesse abraçar, rolava porrada. Além das dores dos vergão, né? Quer ver, Fernando? Vamos começar então com o nosso sofrimento noturno. Vamos ouvir eu separei, a entrevista é curta, então não tem nem motivo pra vocês irem embora, hein? Vocês vão ouvir até o fim. É 6 minutinhos na primeira parte e 5 na segunda.
Vamos ouvir o grande comandante do Guarani, Daniel Paulista, Fernandão. Coloca ele pra falar a quarta vez que o Fernandão vai escutar. Mas presta atenção em tudo que ele falar aí, Fernandão. Fala aí, Daniel. Primeira pergunta é do Lovato aqui. Aqui a ordem é essa. Começa com o Planeta Guarani. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. O Guarani hoje tomou 2 gols de bola aérea e tomou uma bola na trave, sempre ali no segundo pau. Queria saber se você já diagnosticou o problema e qual a solução para que o Guarani melhore nesse sentido e não tome mais gol assim. Bom, agora não revi ainda o lance dos gols, vamos reavaliar, vamos assistir o jogo novamente para ver tudo o que aconteceu. Acho que a bola parada foi determinante para que o adversário construísse o resultado, mas de uma maneira geral o segundo tempo nosso foi muito abaixo também, né? Foi um segundo tempo onde a gente proporcionou ao adversário essas oportunidades de bola parada, então a gente tem que rever como um todo o jogo. Ô Fernando, você tá aí, Fernandão? Ó, peguei o Fernandão de calça curta, mas vamos lá. Na primeira resposta eu vou colocar de novo, mas eu quero só comentar essa primeira. Eu quero só comentar essa primeira resposta do Daniel. Eu vou colocar a entrevista de novo, tá? Mas ó, sabe o que aconteceu, Fernandão? Sabe por que ele falou que ele não reviu o jogo ainda, Fernandão? Ele tava de costas pro campo. Então, é porque nem o Daniel confia na zaga, ele tava de costas, ele se recusou a olhar porque ele sabia que vinha merda, Fernandão. Só pode, né, Ortiz? O cara tá dentro do campo e não tem que rever pra ver o que aconteceu, Ortiz. É fora de cena. Vamos lá, vamos voltar pra entrevista aqui com seriedade agora, vai. Fernando Lovato, Rádio Planeta Guarani. Boa noite, Daniel. O Guarani hoje tomou 2 gols de bola aérea e tomou uma bola na trave, sempre ali no segundo pau. Queria saber se você já diagnosticou o problema e qual a solução para que o Guarani melhore nesse sentido e não tome mais gol assim. Bom, agora não revi ainda o lance dos gols, vamos reavaliar, vamos assistir o jogo novamente para ver tudo o que aconteceu. Acho que a bola parada foi determinante para que o adversário construísse o resultado, mas de uma maneira geral o segundo tempo nosso foi muito abaixo também, né? Foi um segundo tempo onde a gente proporcionou ao adversário essas oportunidades de bola parada, então a gente tem que rever como um todo o jogo para tentar identificar os erros que aconteceram com o jogo rodando, com a bola rolando, e ao mesmo tempo também nós temos que reavaliar a nossa bola parada, porque a gente vem sofrendo nesse aspecto, e isso não pode se voltar a acontecer. Nós temos que melhorar, temos que continuar insistindo para que a gente melhore nesse aspecto, porque isso tem sido um dificultador na nossa trajetória em busca de bons resultados. Daniel, boa noite. Queria que você comentasse um pouco sobre o porquê o Guarani teve tanta dificuldade no segundo tempo de sair da marcação do Santo André. Obrigado. Bom, é uma derrota muito dolorida, de uma maneira altamente desgastante, porque conseguimos fazer um bom primeiro tempo, diante de uma estratégia montada muito em função da maneira como o adversário joga. Optamos pela mudança na equipe no aspecto de dar mais velocidades pelos lados do campo, já que a equipe adversária proporcionava esses espaços. Principalmente a gente poderia explorar as costas dos laterais quando eles estavam bastante agressivos na parte ofensiva e a gente explorar as costas deles quando a gente roubasse a bola. Conseguimos ter êxito durante o primeiro tempo, criando boas situações, fazendo 2-0 no placar. Mas, infelizmente, a equipe no segundo tempo voltou completamente diferente no aspecto comportamental, no aspecto de ter uma atitude mais agressiva, como teve no primeiro tempo, de encurtar os espaços da equipe do Santo André, e não conseguimos mais sair do nosso campo, né? A equipe foi dominada, porque não conseguiu mais roubar as bolas e ter a tranquilidade para sair rápido para o contra-ataque, e sempre quando roubou, não conseguiu mais fazer as transições que incomodaram a equipe do Santo André no primeiro tempo, e aí as coisas foram ficando mais difíceis, e o aspecto emocional também pesou, principalmente após o primeiro gol. A equipe aí não se encontrou mais, o aspecto emocional fez uma diferença grande, a perda de confiança dentro do segundo tempo refletiu no resultado que a equipe do Santo André acabou conquistando em cima de gols de bola parada. Daniel Paulista, dá para explicar o que aconteceu com o Guarani depois de um bom primeiro tempo e no segundo tempo o time caiu muito de produção,
permitiu a reação do Santo André e leva aí uma virada histórica, né? Perdendo aí de 3-2. O que falar neste momento, uma derrota como essa, que deixa aí o torcedor realmente muito cabisbaixo. É um momento difícil, todos nós estamos muito chateados por tudo que aconteceu, como você mesmo disse, a equipe fez um bom primeiro tempo, fizemos a estratégia de jogo que funcionou muito bem no primeiro tempo, mas infelizmente o comportamento da equipe no segundo tempo a gente não conseguiu repetir tudo o que tinha feito de bom no primeiro tempo para conseguir manter o resultado ou até mesmo ampliá-lo. A equipe não se encontrou no segundo tempo, não teve a mesma agressividade na marcação, não conseguimos fazer as transições defensivas para a ofensiva com a mesma velocidade e com a mesma leitura de jogo que tivemos no primeiro tempo. E após o primeiro gol, numa bola parada, a equipe se abalou muito no aspecto emocional, no aspecto psicológico e se abateu demais dentro do próprio jogo. E sofreu mais 2 gols que foram um reflexo do abatimento, né, da equipe no segundo tempo. Uma derrota muito dolorida, mas que temos que levantar e focar agora no próximo jogo de terça-feira. Daniel, o Guarani estava vencendo por 2-0, você fez algumas alterações, elas não surtiram o efeito que você esperava. Dá para explicar o que aconteceu com o Guarani, Daniel? Não, as primeiras alterações no jogo, em cima de tentar dar um poder de marcação melhor, porque entendemos que no segundo tempo a equipe não teve agressividade na pressão ao portador da bola. A equipe do Santo André trabalhou com muita facilidade os toques de bola, com a liberdade. A equipe nossa não foi agressiva como foi no primeiro tempo, então tentamos, com as 2 primeiras alterações, recuperar a força no meio-campo no aspecto de marcação e consequentemente, se tivéssemos conseguido melhorar nesse aspecto, as transições ofensivas, naturalmente, elas iam voltar a acontecer dentro do segundo tempo. Mas, infelizmente, as coisas não aconteceram dessa maneira. A equipe se abateu muito após o primeiro gol, o lado psicológico acabou pesando muito dentro da partida e uma situação que a gente tem procurado trabalhar, mas que tem acontecido dentro das partidas. Na maioria das vezes onde a equipe toma um gol, a equipe tem se abatido muito e isso não é uma situação positiva e a gente tem que trabalhar para reverter essa situação. E as outras alterações que fizemos, muito mais no aspecto físico, né, de atletas que já não estavam conseguindo manter o mesmo ritmo e tentando, lógico, uma melhora da equipe, né, com jogadores entrando mais descansados, mais frescos dentro da partida, para que a gente pudesse criar alguma situação. Mas, infelizmente, foi um segundo tempo muito abaixo do que a gente pode apresentar e principalmente em comparação ao primeiro tempo, deixamos muito a desejar, um primeiro tempo muito bom e a mesma equipe voltou para o segundo tempo de uma maneira completamente diferente, pagamos caro por isso, saímos daqui com um resultado extremamente doloroso. Guarani! Fernandão, você ouviu atentamente aí, Fernandão, pela 50ª vez? Ouvi, Ortiz, ouvi. O Guarani, depois de um primeiro tempo muito bom, voltou para um segundo tempo onde foi muito mal. O Guarani teve chances de ampliar e decidir o jogo na primeira etapa. Vamos lá, vamos de novo. Total de chutes, finalizações na primeira etapa, 6-6. Chutes no gol na primeira etapa, 3 do Guarani, 2 do Santo André. Quantos gols o Guarani fez na primeira etapa, Fernandão? 2. Então, o Santo André não fez nenhum, mas teve 2 chutes a gol, né? Peraí, que raio de chance foi essa de definir a partida? O Guarani teve nenhuma finalização para fora na primeira etapa, o Santo André teve 3. Que raio de mais chances para definir o jogo foi essa que o Daniel Paulista disse que o Guarani teve, Fernando? Não lembro, Ortiz, de verdade, ali no primeiro tempo, eu não lembro. Aliás, eu lembro de uma oportunidade do Santo André que chutou ali por cima do gol, uma bola perigosíssima, na meia, dentro da área já. Que a gente, inclusive, viu a Viola em Caco, né? Exatamente, essa oportunidade eu lembro. Então, escanteio. Sabe quantos escanteios o Guarani teve no primeiro tempo? Nenhum. O Santo André teve 5. Mas onde que o primeiro tempo do Guarani foi muito bom? Pelo amor de Deus, Daniel Paulista, que coleção de groselha, Fernando. Ortiz, olha, eu fico cada vez mais decepcionado
E com medo, na verdade, com medo do Daniel falar essas groselhas aí e ninguém fazer nada, Ortiz. Ninguém fazer nada ali em cima dele. Ninguém, Ortiz. Não é possível, cara. Eles não viram o jogo e não viram o Daniel dar entrevista. Eles vão rever bola aérea, eles vão rever questão de comportamento como se fosse a primeira vez, cara. Que é isso? A gente está na 9ª rodada, o campeonato tem mais 3 rodadas para o final do campeonato. Eles vão rever questão comportamental, emocional. O time ganhando de 2-0 em casa, com a torcida apoiando, e toma o primeiro gol e se abala psicologicamente, Ortiz. Imagina se fosse que fora. Tá fazendo? É dente de leite? É chupetinho, time? Ortiz, para com isso. Ô, Daniel, cria vergonha na cara, meu amigo. Ô, jogadorzada, cria vergonha na cara, abalar emocionalmente, tomar um gol, amigo. Ortiz, olha, eu falo que eu dou risada de nervoso, Ortiz, porque eu não consigo entender, Ortiz, eu não consigo entrar na minha cabeça 11 jogadores que entram em campo, que se abalam psicologicamente porque tomam um gol? Ou é reflexo do seu treinador que não teve uma virada no Guarani em 50 e poucos, quase 50 jogos? O Guarani não conseguiu virar um jogo. O que tá acontecendo? Será que ninguém lá de cima vê isso? Ortiz, olha, é o que eu falei, essa entrevista para mim vai muito mais do que o jogo que aconteceu no jogo. Ela transcende esse negócio do jogo, porque é uma entrevista completamente aleatória, sem visão nenhuma de jogo, sem entender. Por exemplo, ele fala que teve as 2 primeiras substituições, as 2 primeiras substituições elas vieram logo depois que o Guarani tomou um gol. O Guarani tomou o primeiro gol, ele substituiu. Por que não substituiu antes, fechou o time então? Não com o zagueiro, mas sim com o volante para segurar o resultado. Não, mas pera aí, Tomou ficou com medo e colocou 2 volantes? Para, meu. Eu não consigo entender, Tio. Posso botar uma pimenta nesse negócio aí, nesse tempero aí? Pode. Ele fala que o Guarani se abateu emocionalmente depois de tomar o primeiro gol, mas espera aí. O jogo estava 2-0 quando começa a segunda etapa. Com 1 minuto e meio de jogo, o Santo André teve uma chance num chute cruzado, que foi um cruzamento, né? Um cruzamento errado, né? Vindo da esquerda. O Maurício Kozlinski deu um tapa, jogou a bola por cima do gol. Na cobrança do escanteio, o mesmo Luiz Gustavo que marcou um dos gols do Santo André cabeceou na mesma posição, debaixo da trave, sem goleiro, sem nada, e acertou a trave, sem nenhuma marcação. E aí, 2 minutos depois, saiu o primeiro gol do Santo André. Então, mostra mais uma vez a falta de visão de jogo do Daniel. Realmente, ele não assiste o jogo, ele vira de costas quando a bola vai cruzar para a nossa grande área. Ele tem medo, nem ele confia. Ô Fernando, manda um abraço pro Osmar Luiz, que tá lá em Ariranha, no interior de São Paulo, Fernandão, falando que o Guarani é campeão brasileiro. Grande abraço para ele e para toda a galera de Ariranha, interior de São Paulo. Um abração, obrigado aí por estar sempre com a gente. E o Denilson da Mami, ele fala que sem dúvida, sem o jogo propositivo do Guarani, a posse de bola não é importante. Contudo, sem posse, sem saber jogar o jogo de transição, nós não temos nada. É o pior dos mundos. Então, o problema é esse, né, Demilson? O problema é a falta de objetividade. É o time não conseguir se impor na partida. O Guarani não é propositivo, né? O Guarani é reativo e quando consegue ser reativo, infelizmente. Depois ele diz aqui que 11 minutos ouvindo o Daniel Paulista é muito pro saquinho dele. É querer explicar o inexplicável. Mas a gente tem que botar ele falando, né? E é por isso que eu separo em 2 partes, né, Fernandão? Pra não ficar tão chato assim, né? Você colocar essa entrevista, Ortiz, no jogo contra o Ituano, vai ser a mesma entrevista. Ele explica, ele fala onde estão os erros e não dá solução. Pois é o tal do diagnóstico sem causa, o diagnóstico sem tratamento, né? É o diagnóstico sem tratamento. E outra, quantas vezes ele foi perguntado, aliás, a maioria das perguntas foi a mesma, né? O que aconteceu para o Guarani da primeira etapa para a segunda etapa e tal. Ele até fala que já respondeu, mas ele não responde nenhuma das vezes.
E nenhuma das vezes ele responde. Aliás, ele não responde nenhuma pergunta. Nenhuma. O Márcio Zen de Louveira. Boa noite, Ortiz, Fernandão e amigos bugrinos. O Daniel Paulista perdeu o comando da equipe. Não consegue unir o grupo no vestiário e no campo. Se o Michel Alves e o Austrália não saírem logo do Guarani, vamos ficar nesse estado medíocre de ficar lutando para não cair. O Jefferson Paulino voltou a ser um bom goleiro depois que saiu do Guarani. Coincidência? Claro que não, é um treinador de goleiro melhor que o nosso, mas aí eu tenho que defender, porque quando o Jefferson estava aqui, o Márcio Zen, o preparador não era o Austrália, o preparador era o Giba, tá? E aí eu sempre disse para vocês aqui, e não quero ser o senhor da razão, mas eu sempre disse aqui que o melhor preparador que o Gabriel Mesquita teve, enquanto esteve no Guarani, foi o Jefferson Paulino, que era o principal incentivador e quem ajudava de fato o Gabriel a tomar as decisões nos treinamentos. Entende? O Jefferson, ele ficava na beira lá do campo no treinamento gritando boa gigante, cai pra cá gigante, cai assim gigante, cai acolá gigante. E ficava na beira do campo também, porque não tinha torcida no campo naquela época. Toda vez que o Gabriel participava do jogo, ele ficava lá, boa gigante, é isso gigante, cortou bem gigante, sai no segundo pau agora gigante. Era o preparador de goleiros do Jefferson, do Gabriel. Tá? Então, nesse ponto eu tenho que dizer que o preparador ainda era outro, tá? E amanhã vamos ganhar do Maricá de 2-0 e classificar, muito por falta de ritmo do adversário do que por méritos nossos. Abraços. E hoje ele diz que está passando roupa e ouvindo a melhor rádio bugrina do planeta. Valeu, Márcio Zen. Hoje ele está passando roupa, Fernandão. Ô, louco, Marção, apenas segunda-feira de carnaval, Márcio Zen passando a roupa. É isso aí, tá certo, mas tem que passar mesmo. Tem que ajudar, é isso aí. Difícil, né? Difícil, rapaz. Meu Deus do céu, eu tô derretendo aqui sentado, fazendo um programa com um ventilador na minha cara. Imagina ele lá passando roupa, minha Nossa Senhora. Meu Deus do céu. Só não mandou o nome. Boa noite, Ortiz e Fernandão. Tô na escuta aqui no Jardim Garcia. Tô derretendo com esse calor monstro, só molhando as palavras como as geladinhas pra suportar e ouvindo a programação inteira da Rádio Planeta Guarani. Tamo junto! Tamo junto. Vamos ver se eu consigo descobrir o nome dele aqui, Fernandão, mas já manda um abração pra ele aí, pô. Grande abraço. Hoje, gente, vocês imaginam, vocês estavam derretendo aí fora. Você imagina eu numa piscina a 35 graus e meio a piscina nesse calor. Você imagina como o Fernandão tá. É o César, viu, Fernandão? É o César que tá lá no Jardim Garcia curtindo a gente e tomando uma para molhar as palavras. Um abraço, César. Obrigado pela companhia, viu? Humberto Martins, é a primeira vez que participa conosco também. Boa noite a todos. Para mim, o Daniel Paulista já tinha que ter saído junto com o preparador de goleiros. Mas quero ressaltar também sobre a nossa torcida. Temos muita gente metendo pau nas redes sociais, mas somente 2.400 torcedores num jogo após a vitória no derby. É brincadeira. Torcida que não vai apoiar seu time no estádio nos piores momentos não merece crédito. Sou sócio campeão e apesar de estar descontente com o time, não deixo de apoiar indo ao estádio. Humberto Martins. Um abraço, Humberto. Acredito eu que seja a primeira vez que você nos ouça, porque é a primeira vez que chega uma mensagem, tá? Mas quem nos ouve aqui sabe que esses comentários foram feitos por nós mesmos aqui durante a semana passada toda, durante todos os jogos do Campeonato Paulista e principalmente quando a gente viu a abertura da transmissão no jogo do último sábado e aquele estádio absolutamente vazio, né, Fernandão? A gente já criticou também no derby, né, que a gente achou que foi pouco público, agora nesse jogo o Santo André foi metade, ainda apesar da vitória. A torcida do Guarani é difícil, né, Ortiz, a gente comentar isso, mas que faltou, a torcida faltou. E Humberto Martins é o nome de um grande ator, já um grande galã de novela, né, Ortiz? Eu não acho ele galã e não acho ele grande ator, não. Digamos que é um ator global aí, né, que fica sempre sem camisa. Valeu, Humberto, um abraço, meu irmão. Não esqueci das canecas não, viu, Valdir Montanher? Pode ficar tranquilo, nós vamos combinar aqui e vamos buscar, viu? Fica tranquilo. O Edu mandou 2 áudios, vamos ouvir 2 áudios do Edu Boca, Fernandão, um de 29 e um de 46 segundos. Fala aí, Edu. Senhores, eu sei que é difícil traçar alguma coisa, né, porque depois do papelão que aconteceu, é difícil imaginar alguma coisa, mas como os senhores acham que
o Daniel Paulista vai conseguir colocar esse time no campo, no 4-4-2, no 4-3-3. Qual que vai ser essa distribuição aí? Até mais, senhores. Vamos ouvir o segundo, aí eu respondo. Ortiz, hipoteticamente, lógico, a gente está supondo aqui, né, que de duas brigas, as duas, Giovanni Augusto estava envolvido, bate-boca, né? E se ele é o problema com esses bate-boca, tanto os jogadores quanto o senhor Michel Alves, como o próprio Daniel Paulista, deve ver esse tipo de coisa, né? Com isso, o senhor Giovanni Augusto deveria tomar um banquinho para ver se melhora, né? Tomar um banquinho não faria mal para botar ele no lugar dele, né? Mas duvido que isso aconteça. Até mais, Sérgio. Bom, vou começar respondendo de trás para frente. Depois ele manda um meme aqui do Coisinha de Jesus e fala que o Daniel feliz, empolgado e desanimado é a mesma coisa. É o Coisinha de Jesus. Vou começar respondendo de trás para frente. Imaginando que o Giovanni Augusto seja um dos maiores salários do atual elenco do Guarani. É muito bom você ganhar perto de uma centena de quilos de picanha por mês e ficar sentadinho no banco, né, Fernandão? É bom, né? Seria bom, Ortiz. Mas a resposta do Edu tá respondida. Quando ele brigou com o Persson, quem que ficou fora do jogo? O Persson. Entende, Edu? Então, assim, é a super proteção. Estão tratando o cara com um status que ele não tá merecendo, né? E aí, falando da primeira pergunta dele, se o Daniel for minimamente coerente, ele tem que começar o jogo no 4-3-3. Porque ele mexeu na formação para começar o jogo com o Santo André, não foi, Fernando? Então agora ele tem que fazer a mesma coisa contra o Maricá amanhã às 4 da tarde. Concorda comigo? Concordo, mesmo porque ele falou que analisou o time do Santo André para jogar. Ele vai analisar o Maricá como se o Maricá não jogou até agora, né? Então ele vai ter que saber qual é o seu melhor esquema, aquele que melhor funciona, e levar a campo. Como ele mudou de esquema de um jogo para o outro, acredito que ele voltou porque ele entendeu o seu melhor. Só resta isso, né, Camilo? E Deus nos acuda, né? Fernando, agora nós vamos ouvir 2 áudios do seu Camilo, mas nesse momento um só. E depois a gente ouve o outro, porque tem 1 minuto e 55 o primeiro. Os áudios aqui são de 2 minutos, né? E o segundo tem 1 minuto e meio. Então vamos ouvir o primeiro, depois a gente vem mais tarde na programação ouvindo o segundo, tá bom? Presta atenção no mestre Camilo Zac aí, Fernandão. Boa noite, Ortiz. Boa noite, Fernando. Bom, primeiro eu queria dar uma opinião geral, assim, que eu acho que... O que acontece? O Guarani ficou aí com o Michel Alves, com o Daniel Paulista, e fez essas contratações e as coisas não estão dando certo. Nem a maioria das contratações, nem o treinador. Então, aí cai o quê? Quem fez contratação, Michel Alves, treinador. Então, os dois não estão funcionando. Mas aí, o presidente... porque o Guarani ficou praticamente com o plantel pronto para a Série B. Não é mesmo? Então... eu acho que eles deviam tomar alguma atitude, né? Agora eles não sabem o que faz. O plano deles não deu certo e agora? Vai mandar jogador embora, gerente, tudo, que é o que tem que fazer? Então, tá desse jeito. Então, na minha opinião, tem que dispensar o Michel Alves, o Daniel Paulista e alguns jogadores. O Hernando, o Madison, o Giovanni Augusto eu não ficaria com ele, o Regis era bem melhor. Eu não ficaria com o Vitinho, nem com o Maxwell, nem com o Ronald. No mínimo esses aí. Dispensava toda a comissão técnica e esses jogadores. Certo? E ver se não dá muito prejuízo. Agora... Pera aí, seu Camilo, depois a gente ouve o segundo áudio, tá? Vamos comentar esse primeiro. O problema é que o futebol mudou, né, seu Camilo? Hoje dispensar jogador que tem contrato vira ação trabalhista, né? Ação trabalhista que vai virar aumento de dívida lá na frente, né? Aumento de passivo, e o Guarani tá
vamos dizer assim, eufemisticamente falando, nessa situação desastrosa, graças ao grande número de ações trabalhistas, né? Então a responsabilidade do seu Michel Alves, do seu Daniel e do seu Ricardo Moisés na montagem do elenco tinha que ser muito maior, né, Fernando? Porque, infelizmente, todos esses nomes aí que ele falou, eu concordo, nenhum deles deu o resultado necessário e esperado, Fernando. Então, Ortiz, o certo era fazer isso, né? Mas, a princípio, né, Ortiz, o CA, né, em nome do Ricardo e o CA todo, deviam observar o que está acontecendo, porque não é possível. Então, qual que é a medida hoje, né? Hoje, para mim, ontem, aliás, sábado, que era cabível, para mim, né? A gente até comentou no pós-jogo. Já que não dá para mandar todo mundo embora, como o Ortiz falou, tem as ações trabalhistas e tudo mais, quem que contratou esses caras? Michel Alves. Amigão, não deu certo, né? Bora, tchau. Ô, Daniel Paulista, você vai conseguir tirar mais desse time? Provavelmente não, né? Então, amigão, vambora. Ah, mas vai contratar outro gerente, outro superintendente, outro técnico, faltando 3 rodadas? Por quê? Porque não consegue, meu. Não adianta. Não adianta. Não vai mudar muita coisa? Não vai mudar. Mas muda a postura, Ortiz. Acho que o técnico que vier, ele muda um pouco a postura, porque todo mundo vai começar do zero, ninguém vai ter lugar cativo. Por isso tem que tirar o seu Michel Alves. Porque se deixar o seu Michel Alves lá e trocar só o técnico, os jogadores vão continuar tendo privilégios, né? Como o seu Giovanni Augusto aí tem. E a gente prova que tem, porque ele brigou com o Persson no jogo seguinte, o Persson não conseguiu, não foi nem relacionado. E isso é não é do Daniel, é coisa do Michel. Então, assim, para você acabar com esse vestiário que a gente aparentemente acha que tá rachado, Michel Alves para não dar privilégio para ninguém. Começar todo mundo do zero e técnico novo. E aí, quando acabar o Paulista, quando for para a Série B, aí você faz uma reformulação. Dispensa ali, faz um acordo aqui e tudo mais. Mas a princípio a solução para mim aliás, tinha que ter feito isso no sábado, para dar um tempo agora, para depois a gente ter mais um tempo de terça, até acho que é domingo, o próximo jogo, para outro técnico vir. Mas agora não dá mais tempo, já. O jogo já é amanhã, né, Artis? Agora, infelizmente, dispensar jogador é temeridade administrativa, é aumentar passivo, é aumentar dívida. Tá? Então, tinha que ter pensado antes, tinha que ter bem montado antes. É o flautista encantador de jumentos, né? Ele tocou a flauta e encantou todos os jumentos lá. Todo mundo acreditou nele, que o elenco era bom, que o time era bom, inclusive nós, antes da bola rolar, né? O Hernandes, boa noite, Ortiz, Fernandão. O que preocupa é essa briga de poder render mais uma vergonha e prejuízo amanhã. Será que o Ricardo Moisés passou com firmeza a necessidade e responsabilidade desse jogo de amanhã? Bom, eu acho que se o jogador não entende a necessidade do clube de avançar em fases na Copa do Brasil, que além do benefício desportivo é a competição que melhor remunera no futebol brasileiro, isso acho que nem é tão cabível ao presidente, apesar de ele ter a obrigação de passar. Mas acho que o presidente nem tem tanta incumbência assim de passar, porque o próprio jogador sabe, né, Fernando, que isso é fundamental, inclusive para ele receber o salário dele em dia, né? Passa por isso, né, Ortiz? Passa muito por isso. Amanhã deles receberem o salário, exatamente. E acho que quem tem que passar essa importância, porque quem fez o elenco, já que não saiu, é o senhor Michel Alves. Falou, gente, vamos, né? Chega, acabou, mas não vai fazer isso, né, Ortiz? Como a gente sabe, ele precisa unir o grupo, né? Tem que dar moral pro grupo, tem que dar força pro grupo, porque esse grupo já entregou e pode entregar a qualquer momento. O problema é que qualquer momento pode ser a última rodada da Série B do Brasileiro, com um time muito brigando pelo rebaixamento, já quase sem chances, né, de se manter na Série B. Vai saber, né? Depois ele diz aqui, Ortiz, em relação ao goleiro, independente do treinador, eu acho que falhou nos 3 gols. É impressionante o cara tomar 3 gols iguais. Ou ele tá com falta de vontade ou ele é muito burro. Será que não percebe que a zagueirada é ruim e precisa sair do gol? Hernandes, qualquer um que tenha pisado num gramado de futebol sabe que futebol é repetição. Futebol é repetição. Você dentro do campo, você executa o que você repete. Agora, em momento algum, eu disse que o Maurício Kozlinski não falhou.
Pelo contrário, eu falo das falhas dele e digo que as falhas dele são consequência direta do mau trabalho na preparação de goleiros. E eu vou insistir falando isso porque, infelizmente, no futebol, o que o cara desempenha dentro do campo é a consequência do que ele faz no treinamento. Tudo aquilo que ele faz e repete incansavelmente no treinamento, ele desempenha dentro do campo. Senão não tem para que treinar, Hernandes. Concorda comigo, Fernandão? Se não for para repetir incansavelmente no treinamento, chegar dentro do campo, saber o que tem que fazer, não tem para que treinar, tem, Fernandão? Reúne na véspera do jogo e vai pro campo, né? Isso não é só para goleiro, é pro time também. E se a gente pensar na saída do goleiro, além da saída, né, treinamento do goleiro, você tem que treinar um entrosamento com os zagueiros, com quem estiver defendendo ali. Porque não adianta só o goleiro sair de qualquer jeito, que se tromba no jogo no próprio companheiro, sobra pro outro, o cara marca. Então tem que ter todo o entrosamento de uma defesa, proteger para o goleiro sair, para ele poder sair com segurança. Então é o que o Ortiz falou, repetição. Primeiro, o treinador de goleiros dá essa confiança para o goleiro sair, e depois o técnico principal ensaiar e treinar a saída do goleiro junto com quem defende ali dentro da área. Porque aquele posicionamento não é à toa. Você não posiciona um zagueiro marcando fulano. É exatamente para isso. O zagueiro do adversário que é alto vai entrar na pequena área. Por que um jogador pequeno ou de média estatura marca ele? Para atrapalhar, para quê? Para o goleiro subir. O goleiro sair. Isso aqui não tem esse entrosamento. O cara não tem confiança porque o treinador não passa. E no treinamento não funciona, porque senão aconteceria no jogo. Bom, vamos lá, vamos adiante. Cara, Daniel, vai ser difícil conseguir ler isso aqui, porque as letrinhas ficaram pequenas. Ele manda pra mim um print de um comentário dele na rede social do Guarani, cara. Eu tô tentando ler aqui, desculpa, o Ortiz com seus 50 anos tem uma cegueira quase que irreversível já, viu, Daniel? Eu vou tentar, tá, Fernandão? É longo pra caramba também, mas vamos lá. No comentário dele lá nas redes sociais do Guarani. Diretoria sem vergonha na cara, sem moral, sem simancol. Como pode ter coragem de postar algo sobre o próximo jogo, ou melhor, sobre ir ao próximo jogo mantendo o Michel Alves e o Daniel Paulista no clube? Tá de sacanagem com o torcedor. Acha que o Bugrino é burro? Você é inútil, já passou da hora de mudar o comando do futebol do Guarani. Chega de Michel Alves, o cara só trouxe porcaria pro Guarani. O elenco tem 4 goleiros, mais um da base. Isso para jogar um campeonato de 12 rodadas. Perdemos o Thales para o Grande Operário do Paraná e trouxemos o Hernando. Derlan é um garoto do Vitória que não sei a que veio. Se juntar os 3 não dá a perna esquerda do Thales. E no ataque perdemos o Bruno Sávio e vieram um refúgio santista, um refúgio do CSA e um tal de Ronald, que não serve para nada. E o gênio do Maxwell, com um contrato longo e futebol inexistente, sem contar no meio-campo que trouxeram um volante horrível, do Confiança, um chinelinho chamado Silas, um meia colher do Red Bull, e o menos pior que é o Giovanni Augusto, mas está anos-luz atrás do Andrigo. Imagina do Regis, então. E agora, para finalizar, traz o Nicolas Careca, refúgio do CRB, que não serve para eles, porque serviria para nós. Tem mais, vamos para a segunda parte aqui. Puta, cortou, né, Daniel? Vamos lá, vamos voltar aqui. Refúgio do CRB, a única contratação ok foi do Kozlinski. Agora sim, agora muda. Mas o Silvano Austrália está enterrando ele como enterrou o Mesquita e o Rafael Martins. E depois de tantas cagadas, de tanto desperdício de dinheiro do clube, de tantos erros, vocês ainda vão manter o Michel Alves? Ele por um acaso é o novo dono do Guarani? Ou é um funcionário concursado? Vamos tomar vergonha na cara, Ricardo Moisés, Conselho de Administração. O Guarani se perdeu na transição de 21 para 22 e se continuar por esse caminho, seremos humilhados e o pior, rebaixados na forte Série B desse ano. Acorda enquanto é tempo, CA e dá linha no Michel Alves, Daniel Paulista, Silvano Austrália, Maxwell, Ronald, Hernando, Derlan, João Vitor, Madison, Rafael Martins e Vitinho. Vai dar prejuízo ao clube limpar o elenco? Com certeza, mas qual seria o prejuízo maior? Demiti-los ou ser rebaixado à 3ª divisão?
Reflita, CA, reflita enquanto ainda há tempo. Hoje sempre Guarani. Daniel, eu não posso entrar no mérito dos seus comentários, tá? Não posso, de verdade não posso. O que eu posso dizer é o seguinte, prejuízo desportivo, obviamente o rebaixamento é muito maior. O prejuízo financeiro, trocando a cota pelas ações trabalhistas, seria mais ou menos o mesmo, tá? As ações e indenizações trabalhistas por quebra de contrato trariam mais ou menos o mesmo prejuízo financeiro do que um rebaixamento. Então, financeiramente, dispensar os caras é trocar 6 por meia dúzia, porque você vai dispensar os caras e gastar o que você vai ganhar de cota a mais ali com um pagamento de dívida, tá? Agora, desportivamente, obviamente, o prejuízo é incalculável, tá bom? E depois ele pergunta aqui, será que alguém do CA lê isso? Não, talvez um ou outro, mas lê de passagem. Agora, quem faz a postagem não é o CA, né? É o Departamento de Comunicação, que tem a função específica de ir lá e postar, né? Acho até que faltou sensibilidade. Talvez hoje não fosse o dia de postar mesmo o nível de conteúdo que postaram, mas é o trabalho deles, né, cara? Aí eu não posso xingar o cara por estar trabalhando, né? A Lucilene, boa noite, Ortiz, Fernando e amigos planeteiros. Sobre o clima no vestiário, entre os que ficaram e os que vieram, concordo que deve ter coisa pegando sim. Fiquei vendo e revendo os batidores do Derby novamente, nota-se que apesar da vitória não havia alegria lá dentro, o clima estava estranho. Futebol é coletivo, se não der liga já era, falta união, parece cada um por si. O Guarani achou os 2 gols e só, verdade seja dita, não jogou nada. E a insistência dos jogadores que não agregaram nada, como Ronald e Maxwell. Vamos por etapas, né? E eu não estou falando do meu trabalho ou do trabalho de quem está lá hoje, né? Que entendam bem. Compare o vídeo dos bastidores daquela vitória nossa de 1-0 que eu fiz com o vídeo dos bastidores na vitória por 3-0 no Derby, Fernandão. O ambiente do vestiário é completamente diferente, isso é fato. E eu não estou procurando pelo em ovo, mas o ambiente, pelo menos o que foi mostrado de ambiente, é completamente diferente. Concorda comigo, Fernando? Sim, Ortiz. E acho que é muito envolvido pelos jogadores, né? Ano passado tinha alguns jogadores muito, mas muito identificados com o Guarani, né? E hoje você não vê tanto assim. É isso. É difícil, cara. É muito difícil. E aí você vê que tem jogador que faz falta, tipo um Pablo da vida, que era quem puxava esse bom ambiente no vestiário. Né? O Thales, que era o cobrador, né? Cobrava todo mundo ali. Bom, só para ficar nesses dois, né? E a insistência de jogadores que não agregam nada, como Ronald e Maxwell. Lucilene, vou repetir aqui sob pena de pagar pelo que eu tô falando. Eu quero saber quem é que tá levando alguma vantagem em escalar o Ronald e o Maxwell, porque o Guarani não é, Fernandão. Ortiz, é fácil responder essa. Os 2 únicos jogos que os 2 não entraram, Novo Horizontino, São Paulo, os 2 não entraram, e no Derby eles entraram muito no finalzinho. Quais foram o resultado, né? Isso mostra. No tempo que eles entraram no Derby não dava tempo de fazer mais nada, né? Ainda que um deles fizesse um pênalti ali, tava acabando o jogo, né, Fernando? Então, é questão de bom senso, né, Ortiz? Eles entraram em todos os outros jogos que tava aquele time. Os jogos que a gente ganhou, né, não tô nem falando de jogar bem ou mal, mas os jogos que a gente ganhou, eles não entraram, e no Derby entraram no finalzinho que não dá pra fazer nada. Então, tá na cara, só não vê quem quer. Quem não quer, aliás. O Dantas, ele faz uma crítica aqui primeiro, fazendo os nossos ouvidos sofrer novamente, mas faz parte, né? Quem tá na rádio é pra ouvir. Valeu, Dantas. Eu acho que a gente precisa destrinchar a entrevista do treinador para encontrar pontos congruentes e pontos discordantes dela. Né? Se a entrevista é ruim ou não, não é a gente que produz a entrevista, né? Quem produz é ele, né? Com as suas declarações. Depois ele diz aqui que o Daniel tem que assistir, se o Daniel tem que assistir o jogo novamente para avaliar os erros, eu penso que é melhor ele assistir do tobogã, talvez assim ele consiga ver as merdas que vemos lá de cima antes de acontecer os gols, sempre caçar pra cantada. Mas não vai resolver, né, Fernando? Porque como eu falei aqui, eu acho que ele vira de costas porque nem ele confia na sua defesa, né? Ortiz, não precisa ir no tobogã pra ver, ele tá ali, ó, do lado. E é o único que pode mudar isso, Ortiz. É ele e os jogadores, são os únicos. Se ele não consegue resolver, e um jogador que talvez seja o principal nome do time, vem e fala que falta concentração,
e o nosso técnico não sabe explicar nada, cara, você vai falar mais o quê? Bom, vamos adiante, né? Vamos adiante. O seu Romildo, olá Ortiz, Fernando e companhia, Bugrão sem comando nenhum. Veja o capitão dentro do gramado, só aparece tirando cara ou coroa para iniciar a partida, depois some, como os demais. Imagina amanhã contra um time de futebol amador, já pensou na vontade dos vagabundos com 40 graus no lombo? É, mais um, né? A sorte é que não tem desfile de carnaval, né, Fernandão? Porque o jogo é no Rio de Janeiro, eu já ia achar também que se acontecesse alguma coisa, os caras estavam com pressa para poder ir ver o desfile de carnaval, viu, Fernandão? Pode ser, né, Ortiz? Terça não tem desfile, né? Terça ia ser apuração. Será que eles iam terminar rápido para ver a apuração, Ortiz? Pois é. Mais um criticando a gente aqui, o Eric Quinalha, só para completar, replay da entrevista do Daniel é para despencar a audiência, como dói ouvir. É muito nhenhenhé. Cara, a gente precisa tocar. Fernando, desculpa, eu preciso ouvir o que o cara falou até para eu comentar o que ele falou. Não tenha dúvida, Ortiz. Precisa ser ouvido. Eu acho que até pra gente buscar coisas novas, né? Por exemplo, essa que a gente falou hoje, no comecinho que começou a entrevista dele ali. Infelizmente, o pessoal não gostando, né? A gente precisa ouvir para ter uma base para comentar. Por mais que ela seja ridícula, eu sou o primeiro a comentar isso. O Ortiz estava ali, eu estava no estúdio, o Ortiz na cozinha, e eu comentava alto depois. Pergunta pro Ortiz da entrevista dele. Fernando... Mas infelizmente é nosso comandante hoje, né? Tem que ouvir. Fernando quase quebrou a mesa aqui do estúdio. Ele deu uns tapas na mesa aqui que a mesa quase foi abaixo. Tô tendo que apertar todos os parafusos de volta aqui. E antes ele dizia assim: boa noite, Ortiz e Fernando. Depois de sábado eu espero que esses boleiros tenham tomado vergonha na cara. Acho que você está certo. Esses caras tomaram o comando do vestiário. Acho o Ricardo um ótimo presidente, mas nessas horas dá saudade dos esporros do Betuzini para mexer o caldo. E aí ele pergunta que horas a gente entra no ar amanhã. Como todo jogo normal, né? Como todo jogo normal, a gente 45 minutos antes do início liga o microfone e vai pro ar, viu, Eric? Só que amanhã estaremos o Cleiton e eu aqui fazendo o jogo. O jogo é às 4, a partir das 3h15 a gente abre os microfones ao vivo para... Nossa, Maricá e Guarani, hein? Lá em Saquarema, no Rio de Janeiro. Vamos ter que fazer, né, Fernandão? Eu não vou estar nesse bonde aí, não, do jogo de amanhã. Aliás, eu não vou nem conseguir assistir, na verdade. Vou ter que assistir o replay para depois fazer meus comentários lá. Olha, Ortiz, boa sorte para vocês, porque amanhã vai ser complicado, complicadíssimo, viu, Ortiz? Nossa Senhora. Vai, tão complicado quanto ler 15 mensagens seguidas. Boa noite, Ortiz, é o Gerson de Jaguariúna. Boa noite, Ortiz, Fernando e Bugrinada. Resultado de sábado foi uma ducha de água gelada, como pode ter uma postura tão ruim no segundo tempo. Minha opinião, falta pulso do treinador, ele é quem deve definir o cobrador oficial. Não acho que esse tipo de discussão possa ter afetado o vestiário, discussões são normais no futebol. Eles não precisam ser amiguinhos, eles devem ser profissionais. Você sabe se o Júlio César está machucado? Ele saiu de campo sentindo a perna. Se o grupo está rachado, como explicar as comemorações no derby onde todos comemoraram juntos? O problema do Guarani é o meio-campo, não há pegada. Tanto o Bruno Silva quanto o Rodrigo Andrade não marcam, só cercam. No ano passado esse problema acontecia, mas a defesa segurava as pontas. Nossa, segurava? Terminamos com a segunda pior defesa do campeonato. Hoje a defesa atual perdeu o seu líder, o cara que liderava, e hoje não há esse cara, sem contar a diferença técnica que o Thales faz. Se o Daniel continuar com essa plataforma 4-3-3, o Bruno Silva e o Rodrigo Andrade vão continuar a dar sufoco e tomando sufoco. Os jogos que ganhamos foram de times com pouca pegada no meio campo. Times de Série A ganhamos do São Paulo, que não tem volantes, e o empate com o Santos, que também não tem. Já o Novo Horizontino e a Peruada tem um time muito ruim. Para jogar num 4-3-3, o Indy tem que jogar ou no lugar do Bruno Silva ou do Rodrigo Andrade. Planejamento de dar a bola ao Santo André foi a estratégia errada, foi a pior estratégia possível. Se tivesse uma marcação alta, teria ganho o jogo com tranquilidade. Valeu, Gerson. Um abraço, meu amigo. Fica com Deus. A Romolina, mensagem dela. Boa noite, Ortiz, Fernandão e amigos planeteiros. Ouvindo vocês aqui de Barequeçaba. Beijo, amigos. Hoje sempre Guarani. Ô, Fernandão, Barequeçaba é perto de onde você estava, Fernandão?
Sim, é perto, são uns 10 quilômetros ali da onde, de toque-toque pequeno, a praia é bem legal também, Barequeçaba, e arroz só curtindo, hein? Pelo amor de Deus. Queria ser assim, um dia eu vou ser assim, Ortiz. É praia de rico, Fernandão? Ah, ali é só champanhe que estoura, viu, Ortiz? Ah, que beleza, hein? Valeu, Rô, obrigado. Lá em, como que é o nome lá, Fernandão? Barequeçaba? Barequeçaba, exatamente, Barequeçaba é um pouquinho antes de Guaecá, que depois vem toque-toque. Pergunta pra Rô se não é verdade. Ah, eu não vou perguntar porque ela não deve estar ouvindo, ela só enganou a gente. Entrou aqui, escreveu a mensagem e voltou pra champanhe que você falou que fica estourando lá, pô. É, lá é só champanhe, viu, Ortiz? Lá é só magnata. O Carlos de Souzas, boa noite, Ortiz, Fernando e amigos bugrinos. Só tem um treinador que daria jeito nessa boleirada, Anderson Moreira. Pena que custa caro, grande abraço. Ortiz, toda hora que o jogador de Santo André ia bater a falta, ele erguia o mesmo braço. Até eu na arquibancada já sabia que a bola ia no segundo pau. A gente aqui também, né, Fernandão, na transmissão vendo pela TV, né? Ah, mas não. Olhando a campanha inteira do Guarani, né, Ortiz? Só podia ser isso, né? Ah, tá louco, rapaz, tá louco, viu? E pode ter certeza que amanhã o time do Maricá, se tiver oportunidade, vai cruzar a bola no segundo pau também, viu, Cargão? Pode ter certeza, viu? Seu Antônio Carmona, resumindo a ópera, ele perdeu o comando e resolver isso é fácil. O treinador que assuma a responsabilidade e acabe com esses rachas. Mas tem gente que já falou que não tem racha, o seu Antônio, que isso aí é groselha, que briga no futebol é normal. Paciência, né? O vestiário rachado no futebol é uma das piores coisas do mundo, viu? Vamos ser justos. Obrigado ou não, o Daniel é o único que tem dado a cara a tapa. Onde estão a rainha e o primeiro-ministro? Então... Mas aí pra falar groselha é melhor não falar também, né, Fernandão? Porque pra vir pra público dar uma entrevista coletiva e quando você pergunta quais são os pontos aí que ele detectou, quais as medidas que ele já tomou para que essas oscilações parem de acontecer e dizer que a medida é dar força pro elenco porque o elenco em algum momento já entregou, é melhor ficar quieto mesmo, né, Fernandão? Ah, entrevista do Michel Alves não se tira nada, né, Ortiz? Não é brincadeira, é só papinho pra lá, papinho pra cá. Meu goleirão, meu não sei o quê. Dá não, e quando a pergunta é um pouco mais incisiva, ele foge. Assim como o Daniel, né? Será que não é já de propósito? Vai saber, né, Ortiz? Olha, acho que nem o Daniel podia dar entrevista, porque ele não explica nada, então vai ficar concordando, aconteceu isso, mas não explica nada, então também... Já pulava a entrevista coletiva e pronto. Ô Fernando, e ela respondeu aqui, ó, deu risada e falou, eu tô ouvindo sim. E já mandou a foto da champanhe. Eu falei, velho. Ali é só iate que chega e iate que sai, Ortiz. Isso é pra quem pode, né? Essa hora que eu falo, tomar no quer, ninguém cu, viu, Fernandão? Exatamente, Ortiz. Essa região onde a rua tá ali, carro igual o meu nem entra, os caras não deixam, para na entrada ali da praia, viu, Ortiz? Imagina o meu, então, o meu para a 230 quilômetros. Mesmo porque ali é só iate, é só iate, viu, Ortiz? Que beleza, parabéns, né? Bom feriado aí na praia, curtindo aí e tal. Como que é o nome lá, Fernandão? Nem lembro mais o nome. Barequeçaba. Boa sorte aí, né? Curte bastante, né? Mata nós de inveja, mas tudo bem. Ó o Plínio de volta. Boa noite, amigos da Rádio Planeta Guarani. Se o Guarani for para o Brasileirão com esse sistema defensivo, seremos sérios candidatos ao rebaixamento. Acorda, presidente, acorda, Daniel Paulista. É o Plínio, seu amigo, Fernandão, mandando a mensagem dele. Eu concordo com ele. O sistema defensivo do Guarani é uma piada, Fernando. Até porque ninguém marca, né, Ortiz? O time não tem atitude para marcar. Marcação, o que é? Disposição para vocês. Tem um sistema defensivo, você pode armar o sistema que for. Se aquele sistema não tiver disposição para poder fazer aquilo, esquece, gente, esquece. Se um lateral não marcar, o zagueiro não pular. Ortiz, no terceiro, a gente estava com um jogador a mais no terceiro gol do Santo André. E pode reparar no lance, eu reparei no lance. Quando a bola é cruzada, o Derlan abaixa. Ele é o mais alto do time. Ele abaixa e o cara cabeceia sozinho. Apesar dele não estar grudado com o cara que cabeceia,
Ele é mais alto, ele tem que estar posicionado melhor. Ele até abaixa meio assustado. Então, aí você vê que não tem treinamento, né, Ortiz? É um ponto fraco do Guarani. A gente vê que não tem treinamento, porque o zagueiro que é para comandar aquela bola, ele abaixa e deixa e o cara pula sozinho. Não dá, Ortiz, não dá. Complicado, né? Complicado, mas uma hora se dá jeito nisso, viu? Uma hora se dá jeito nisso. O Eric Quinalha, é o Gilberto Quinalha. Ortiz, uma colocação. Se o futebol é profissional e os atletas também, então cabe ao senhor Michel Alves, bem remunerado para sua função, identificar e eliminar as laranjas podres do elenco, como qualquer empresa faz. Profissionalismo das duas partes. Os salários estão em dia, então falta comprometimento dos atletas e da comissão técnica. A instituição Guarani Futebol Clube, acima de tudo e de todos que estão no momento como dirigentes, atletas e empresários de futebol. Assina embaixo. Esse é o mundo ideal, né, Fernando? O mundo onde as pessoas são julgadas pela sua capacidade, competência e competência gestiva, né, Fernando? Se não tem competência, vai embora para casa, né? É isso que a gente fala, por isso que eu falo que o Michel tem que sair. Ele não consegue fazer esse tipo de observação e tomar uma atitude, né? Por isso que eu falo, não adianta mudar só o Daniel, porque quem dá privilégio, quem faz isso é o senhor Michel Alves. Então, se mudar o técnico, pode vir o técnico que for. Então, o Lisca, por exemplo, vamos colocar, que é mais enérgico e tudo mais. Se o Michel ali não for, não vai bater, vai entrar em colisão. E o Lisca tem personalidade. Então não adianta, por isso que eu falo, se não trocar não só o Michel e só o Daniel, para mim não adianta, precisa ser os dois para acabar com isso. Quem dá os privilégios é o Michel. Ô Fernando, desculpa, tem um amigo mandando mensagem aqui, mas eu não posso ler mais mensagens dele, sabe por quê? Por quê, Ortiz? Porque aqui a gente só lê mensagem de bugrino, concorda comigo? Claro. A mensagem dele aqui: é uma vergonha esse cara, ele consegue me fazer odiar esse clube cada dia mais. Só voltarei a ser bugrino quando esse medíocre sumir de Campinas. Então é o seu Wilson Campos, que tem 55 anos de Guarani, que nunca passou tanto ódio como com esse técnico, mas que a gente não pode ler mensagem dele, porque a gente só lê mensagem de bugrino e ele diz que não é mais, né, Fernando? Gente, a gente já falou várias vezes aqui que a gente não ensina e nem quer ensinar ninguém a torcer. Mas é o que eu falo, jogador vai passar, superintendente vai passar, presidente vai passar, a instituição tá ali, né? A gente está falando os problemas, tentando dar soluções para os problemas, né, do nosso modo, mas já deixar de torcer, independente de quem está lá, isso é coração, né, Ortiz? Não tem como você mandar nisso daí. Pelo menos no meu caso, eu não consigo mandar, por mais que eu tenha raiva, né, raiva do Guarani naquela hora do jogo, mas depois do Guarani passa, né? Eu preciso fazer nas horas mais difíceis, né? Nas horas fáceis qualquer um faz, né? Pensa nisso, viu, Wilson Campos? Valeu, meu amigo. O Fabrício, que já tinha deixado uma mensagem no comecinho: pessoal, eu estou trabalhando, mas nos intervalos das entregas fico na escuta. Abraço. Valeu, Fabrício. Um abraço. Deve trabalhar como entregador, então, Fernandão. Que bacana, né? Bacana. Obrigado, Fabrício. Bom trabalho aí. Se for entregador mesmo, que tome cuidado na hora de dirigir, né, Ortiz? Tome cuidado, preste atenção ali, para não fazer coisa errada. Então, preste atenção e nos intervalos, quando estiver tranquilinho ali, ouve a gente, participa. Obrigado pela audiência, Fabrício. É isso. Vambora. O Márcio Carvalho chega aqui mandando um monte de cornetas e diz: cheguei. Boa noite, vocês são feras. Pô, mas ele nem cornetou, só elogiou nós, Fernandão. Aí não tem graça. Meu, porque o Márcio era a hora dele agora, né, Ortiz? Era a hora especial do Marcinho aí. The time is now, Márcio. The time is now. E para fazer eles sofrerem junto com a gente, Fernandão, a segunda parte da entrevista coletiva pra gente voltar e poder finalizar o programa, que já estamos quase batendo em 2 horas, hein? 5 minutinhos aí de Daniel Paulista e Groselha. Vambora, Fernandão? Vamos lá ouvir o Daniel Ortiz. Daniel, eu queria que você comentasse um pouco sobre a atuação do Guarani, principalmente na etapa final. Obrigado.
que eu já falei, 2 tempos completamente distintos. Um primeiro tempo bom, né, fazendo o que a gente combinou, a nossa estratégia, a equipe jogando com agressividade, né, lógico que jogando em transições, que era o que a gente entendia para poder sobressair sobre o adversário, mas no segundo tempo, infelizmente, a equipe voltou completamente diferente, né? É a situação que a gente tem que rever, a gente tem que reassistir novamente a partida, ver o que aconteceu, ver por que dessa queda de rendimento, tanto no aspecto de comportamento, quanto no aspecto psicológico, principalmente após o primeiro gol, porque isso não pode acontecer, porque foi uma perda muito sentida de um resultado. Lógico que o jogo não estava ganho, como não esteve, mas que a gente construiu pelo primeiro tempo uma oportunidade muito boa de ter saído daqui com a vitória hoje. Acredito que você já tenha falado sobre, né, o que aconteceu no segundo tempo, mas eu queria ressaltar um pouco da primeira etapa, de um time vibrante, ativo, que conseguiu abrir uma boa vantagem. O Lucão do Break, que esse ano está um ator decisivo no setor ofensivo, né, que estava indo bem, lógico, no tempo não acabou indo bem, mas pelo menos é um fator que dá para tirar desse jogo ainda, né? Como eu disse, o primeiro tempo nós optamos em mudar a equipe do último jogo, em virtude do Santo André dar alguns espaços nas laterais do campo e a gente ter velocidade para poder aproveitar esses espaços, e surtiu efeito, né, do tempo, né? Nós conseguimos boas transições, boas chegadas pelos lados, né, na busca de aproveitar as oportunidades, construímos o placar, tivemos, né, o primeiro gol, o segundo gol também fruto de uma jogada pela beirada e o pênalti que aconteceu, mas infelizmente no segundo tempo a equipe se desencontrou, não conseguiu ter a mesma agressividade, a mesma vibração, a mesma força no aspecto de marcação, tanto por dentro quanto pelas laterais do campo. E após o primeiro gol, falhamos muito, principalmente na bola parada, porque mesmo não tendo jogado um bom segundo tempo, o adversário com a bola rolando não conseguiu criar boas oportunidades. O adversário usou a bola parada e nesse aspecto hoje a gente deixou muito a desejar e pecamos com isso e saímos daqui com a derrota. O que foi preponderante para essa virada do Santo André? Uma falha do Guarani no aspecto tático, técnico ou emocional? E você acha que realmente é uma derrota amarga, dura para a sequência da competição? Não tenho dúvida que é uma derrota amarga, dura, que nos incomoda bastante, porque essa gangorra que a gente vem vivendo de ganha, perde, joga bem, joga mal, joga bem, joga mal, joga um tempo bem, um tempo ruim, oscila muito dentro do jogo. É uma situação que tem nos incomodado bastante. A gente tem procurado trabalhar para que isso não ocorra, mas isso vem acontecendo. Hoje, especificamente, ficou nítido essa troca de comportamento de um tempo para outro e pagamos caro por isso. Então, é um momento que a gente tem que ter serenidade para tomar decisões que precisam ser tomadas para que a gente possa crescer e essas oscilações não acontecer, refletir, assistir o jogo novamente, ver o que aconteceu, o porquê que essa mudança de comportamento vem acontecendo, porque a gente pagou caro e deixou escapar um resultado que já tinha sido o início dele construído no primeiro tempo. No primeiro tempo, mesmo com pouca posse de bola, o Guarani foi letal. No segundo tempo, o Santo André continuou com a bola e mesmo com as mudanças que o Guarani fez, a tônica do jogo não mudou. Na sua opinião, o que faltou para o Guarani assegurar os 3 pontos dentro de casa? Eu já disse, eu acho que a diferença de jogo, de comportamento, de rendimento dentro da partida foi muito diferente de um tempo para outro, e isso foi determinante para que a gente sofresse essa derrota amarga, essa derrota dura. Também o aspecto da bola parada nos incomoda bastante, porque não pode acontecer o que aconteceu hoje, e a gente tem que repensar essa situação, rever, vamos refletir sobre isso para que isso não possa mais acontecer e a gente não oscile dentro do próprio jogo, como foi o jogo de hoje. Um primeiro tempo onde cumprimos a estratégia, cumprimos
o jogo como ele deveria ser jogado e, como você disse, nós fomos muito assertivos na tomada de decisão das finalizações, mas no segundo tempo nós não conseguimos ter a mesma agressividade na marcação para que a gente conseguisse fazer transições, isso não funcionou, e o adversário, com o toque de bola, nos incomodou através das bolas paradas e nós falhamos e pagamos caro por isso. Guarani! Sabe qual foi a frase que eu mais ouvi em toda a entrevista coletiva, Fernando? Qual, Ortiz? Como eu já disse, mas ele não disse em momento algum, né? Ele não encontrou a solução. Vamos poupar os nossos amigos e não vamos comentar essa segunda parte aí, Fernandão? Ortiz, só queria falar só uma frase que ele fala assim: vamos rever, vamos repensar e vamos assistir. Que nesse jogo isso não pode se repetir como esse jogo. Tá de sacanagem com nós. Né? Mas vamos em frente, deixa o Daniel pra lá, deixa o Daniel fazer sua autorreflexão, deixa ele assistir o jogo, porque ele não assistiu, ele mesmo confessou aí que não assistiu, porque ele precisava rever, né? Impressionante, Ortiz, olha, é impressionante. Vamos deixar passar que eu me revolto mesmo. É isso. Kaique Bruno, boa noite, Ortiz, Fernandão e ouvintes. E senhores, infelizmente estamos passando por esse momento difícil novamente. Mas vamos lá, bola pra frente, águas passadas, nossos erros estão aí, pelo jeito não vai mudar. Com essa comissão era para talvez a gente estar classificado e debatendo a Copa do Brasil sem medo e planejamento do Brasileirão. Mas enfim, tirar o que desse grupo se tá rachado e talvez daqui pra frente conseguir 3 pontos e os piores cair, já tá entregue esse grupo. Torcer para manter na 1 e mandar os laranjas podres. Deve ser de 3 a 4 e trazer umas peças com vontade para repor até o fim do ano. Desanima não, Kaique. Não desanima não. Vamos adiante. A gente vai conseguir. Eu só não sei o que, mas a gente vai conseguir, né, Fernandão? Tomara que consiga a vitória amanhã, né? Tomara. Independente de qualquer coisa, né? Porque assim, a gente fica naquele dilema, né, Ortiz? Se o Guarani perder, o Daniel vai embora, de repente sai o Michel, pode ser bom pra gente pro restante do ano. Mas, se perder também pode ser financeiramente uma tragédia, né? O que é ruim, de repente o Guarani conta com esse dinheiro para poder pagar o salário, aí começa a dever esse salário, e aí o que é ruim vai ficar pior ainda. Então, quem vai entrar em campo? A instituição do Guarani, a camisa, é o manto. E não importa quem, como eu falei, não importa quem esteja ou quem lá for nos representar, é o manto, e vamos torcer muito amanhã, Ortiz. Vamos sim. O Eduardo Oliveira, Ortiz, boa noite. O Guarani só contratou jogadores rebaixados ou que eram reservas em seus clubes. Se nós perdemos do Palmeiras, vamos enfrentar a Ferroviária num jogo de que quem perder poderá ser rebaixado. Mas esse é o campeonato, né, Eduardo? A situação em que a gente se meteu no campeonato, né? A gente não pode tratar do si, né? Se perder para o Palmeiras, resultado normal ali, olhando friamente, elenco por elenco, pontuação por pontuação, é que a gente não vença, mas o jogo é jogado, de repente a gente ganha, isso é normal. E depois nós temos a Ferroviária, é um jogo que quem perder pode ser rebaixado. Quem perder pode ser rebaixado. Como o jogo é no brinco, nós temos que torcer para o Guarani fazer a sua parte e ganhar o jogo, né? Como eu dizia antes da partida, o Guarani estava a fazer a lição de casa e se classificar. Era ganhar os 2 jogos em casa, o primeiro deles contra o Santo André e o segundo contra a Ferroviária, fazer 16 pontos e garantir a sua classificação. Os resultados da rodada comprovaram isso, né? A Inter de Limeira apenas empatou, foi a 8 pontos, né? O Água Santa hoje perdeu para o São Paulo, se manteve no 7. Se o Guarani tivesse ganho, aí eu tenho que falar o si, né? Se o Guarani tivesse ganho o seu jogo dentro de casa contra o Santo André, que até então era o segundo pior time do campeonato, o Guarani estaria hoje com 13 pontos, teria aberto 5 pontos de vantagem para o time da Inter de Limeira, 5 pontos em 9 por disputar. Com mais uma vitória, o Guarani não seria alcançado pela Inter de Limeira, creio eu. Estaria classificado para a segunda fase, né? Mas, infelizmente, os caras não pensaram, né? Os caras não quiseram, né? O que a gente pode fazer? Agora, o que a gente pode fazer é torcer para o Guarani achar. E tô até revendo aqui, o Guarani com uma vitória e um empate muito provavelmente classifique. É uma vitória em casa,
E um empate num dos 2 jogos fora de casa. Escolhe aí, né? O jogo mais fácil para empatar, pelo menos. Bota Palmeiras e São Bernardo aí na conta. Nenhum dos 2 é fácil. Mas bota um dos 2 aí, arranca um empatezinho, classifica com 14, quem sabe, né? A gente só pode torcer, Fernandão. É o que nos resta, né, Ortiz? É o que nos resta é torcer agora. Como ele fala aí que o jogo da Ferroviária vai ser um jogo de 6 pontos, contra o Santo André também era, né, Ortiz? Também era, porque se você, em classificação encaminhava muito bem e sem possibilidade nenhuma de rebaixamento, porque abriria ali 6 pontos, por exemplo, do Santo André, que estava ali em 9, né? Então, praticamente já não tinha mais chance de rebaixamento e a classificação encaminhada. Então, vamos para mais um jogo, né, Ortiz? Amanhã decisivo da Copa do Brasil e depois a gente pensa no Paulista. É isso. O Cleiton Isidoro, boa noite, estou na audiência. Se a gente não passa amanhã, vai dar ruim. Pô, vai dar um prejuízo desgraçado, além do demérito, né, de ter sido eliminado por um time que surgiu há 3 anos, surgiu o tal do Maricá, né? E não joga uma partida desde novembro, Cleiton. Olha o tamanho do dar ruim que vai dar se a gente não conseguir, pelo menos, empatar com esse time aí e voltar classificado para a segunda fase da Copa do Brasil. Pelo menos isso, né? Pelo menos isso. E para a gente falar de Maricá já, Fernandão, quem falou hoje com a TV Guarani foi o Matheus Pereira. Uma entrevista, assim, para mim, meio fora de contexto até, né? Meio fora de contexto, mas ele falou lá, vamos escutar o que falou o jovem lateral esquerdo do Guarani, que veio por empréstimo do Cruzeiro até o final do ano? Coloca aí o Matheus Pereira para falar, Ortiz. E o Matheus Pereira começa falando aí agora dessa partida pela Copa do Brasil, deixando o Campeonato Paulista um pouco de lado, o insucesso, o fracasso, a vergonha passada na partida contra o Santo André. Virada de chave agora, né? Campeonato Paulista. Agora vamos focar para buscar a classificação lá no Rio da Copa do Brasil. A expectativa é a melhor possível, né? A gente recuperou hoje, na verdade, aqui, mas outro grupo está treinando forte também. A gente espera fazer uma grande partida e buscar o objetivo principal, que é sair de lá com a classificação. O jogador também falou das diferenças entre as duas competições. Vamos ver como é que o Matheus Pereira enxerga a Copa do Brasil e as suas peculiaridades. A Copa do Brasil é um jogo de mata-mata, um jogo que agora na primeira fase é um jogo só, né? Nós temos a vantagem do resultado igual, que é o empate, mas a gente vai lá para fazer um grande jogo e tentar sair com a vitória, que é o que a gente busca lá no Rio. E ele fala aí desse começo de passagem pelo Guarani, os primeiros jogos, né? O jogador foi contratado pouco antes do início do Campeonato Paulista, vindo junto ao Cruzeiro e projeta sua sequência no Guarani com um contrato de empréstimo até o final da temporada. Eu fico feliz de estar representando bem essa camisa, espero dar muitas alegrias para a nação bugrina e fico feliz com o meu início aqui, fazendo gols, espero ajudar mais minha equipe com gols, assistência e é só o começo. Guarani! Aí, Fernando, desculpa, mas uma entrevista meio fora do contexto, você não achou? Ortiz, eu sei que a gente está aqui para comentar, né? Mas você vai falar o quê, né? Num pronunciamento desse aí, meu Deus. Fora do contexto total, né? Mas eu consigo subtrair aí é que o Guarani tem que ir para o Rio de Janeiro amanhã pensando numa vitória e que só a vitória interessa para o Guarani, né? Classificar com um empate é uma vergonha, né, Fernando? Ortiz, é isso. Como você falou, depois a gente vai comentar depois de você falar do Maricá aí, mas o empate, apesar da classificação, para mim vai ser bem vergonhoso, apesar da classificação. Eu nem tenho muito mais o que falar do Maricá, não. Falei na sexta-feira, não sobrou mais coisa para falar dos caras, não. Não tem quase notícia lá. Só responder aqui sobre o Maricá, o Vanderlei Santos, lá de Presidente Prudente. Ortiz, que hora vai ser o jogo de amanhã contra o Maricá? O jogo é às 16 horas, Vanderlei. 16 horas, 4 da tarde, às 3h15 a gente começa a falar ao vivo já, tá bom? Vamos sofrer junto, vamos junto. E que seja um jogo mais tranquilo, né? Que a gente consiga fazer o natural, que é entrar em campo e ganhar o jogo, pelo menos, né?
O Demilson de Amparo, boa noite. 5 derrotas e jogando nada. E o Thales carregou o Ronaldo Alves nas costas. Tá bom, mas eu continuo dizendo que o Guarani, no ano passado, isso não é minha opinião, são números, teve uma das piores defesas do campeonato também, né, Fernando? Teve, Ortiz, teve, até porque do jeito que o Guarani jogava, né? Era um futebol, o Guarani propunha o jogo, né? Tinha peças ali, dava resultado, e mesmo na fase boa nossa, né? Por exemplo, a gente pega 2 jogos emblemáticos, né? Contra o Brusque aqui e contra o Operário lá, marcamos 5, 10, mas tomamos 4. Então, tomar 4 em 2 jogos também é uma defesa não protegida, vamos dizer assim, né? Então, a gente marcava muitos gols, mas tomava muitos gols. Então, a zaga não aguentava tanto rojão assim lá atrás, não. Agora, quanto ao Thales, eu concordo. E não era só o Ronaldo Alves que o Thales carregava nas costas. Eu sei que você acompanha a gente há muito tempo, Demilson. Você há que se lembrar de quantas vezes eu disse aqui que o capitão de fato do Guarani não era o Bruno Silva, era o Thales. Né? O Thales carregava o time nas costas, era o único cara que gritava com todo mundo, que posicionava jogador, que chamava atenção, que nos vestiários fazia aquela cobrança mais forte em cima de quem estava desacordado ou desatento nas partidas. O Thales era um atleta que eu lamentei demais a saída e falei que o Guarani dificilmente ia conseguir repor com a mesma qualidade, né? A qualidade dentro e fora do campo. Tá? Mas a nossa zaga no ano passado, infelizmente, foi uma das piores do campeonato, a nossa defesa, né? A gente tomou muitos gols. Se tivesse tomado menos gols, talvez tivesse conseguido a classificação, o acesso. Isso é número, né? Isso não é nem opinião. O César, de volta aqui, o César Moreto. Ortiz, me permita discordar de você. Agora há pouco você disse que a defesa do Guarani é uma piada. Desculpa, mas tem piada que é boa. Hoje sempre Guarani. Tá certo ele, né, Fernandão? Tá certo, o Ortiz só não terminou a frase, né? Uma piada de mau gosto, né, Ortiz? A piada ruim, né? Vamos lá, uma piada sem graça, pronto. Pronto. Vamos lá, vamos adiante. Deixando mais um abraço aqui pro Gilberto Quinalha também, que tá acompanhando a gente ainda. O Kaique Bruno, pessoal, avisa o time que o Maricá é time grande, pra ir com vontade. É o maior time lá de Maricá, né, Fernandão? Por pensar assim, avisa que é o maior time de Maricá, do bairro e da região ali, nem sei se é da região, porque eu não conheço, mas, mano, fala que é, né, Ortiz? O Garrincha não falava que o Volta Redonda era Volta Redonda não, o Madureira não era a Inglaterra? Assim tem que fazer com os negros do Guarani, Ortiz. Pois é, e pra não ficar com medo do zagueiro, ele chamava todo zagueiro de João, não importava quem era o zagueiro, era tudo João pra ele, e assim ele passava por todos, né? Então, que se inspira no Garrincha, né? Imagina, ó, não tem nem comparação, não dá, né? Vamos mudar de assunto, artista. Vamos ouvir o segundo áudio do seu Camilo Zac. Eu não esqueci do senhor não, viu, seu Camilo? 1 minuto e meio, Fernandão. Agora, eu não concordo em ter discussão para bater pênalti. Eu não acho normal isso. Porque qualquer um que depois que vai bater já está desconcentrado. Então tem que ter o primeiro batedor, segundo batedor, terceiro batedor. E depois da discussão, o Júlio César não ficou nem ali na área para pegar rebote. Ficou bravinho e voltou lá, ficou lá no meio do campo. Tudo errado. Sabe, esse treinador, ele não tem pulso. Você entendeu? E o Guarani está jogando muito mal. O que justifica o Guarani jogar mal desse jeito? Sabe, é o treinador. No mínimo tem que mandar o treinador embora. Agora as contratações também. Agora esse CA aí ficou, né? Serviço mal feito. Dá para consertar. Manda uma meia dúzia de jogador embora, troca a comissão técnica. O certo era mandar esse Michel Alves embora também, né? Vamos ver o que vai acontecer, mas... Olha, e o pior é que é capaz do Guarani, com toda essa palhaçada, jogar um pouquinho de bola, amanhã ele classifica e pelos resultados que estão acontecendo no Paulista, se ele ganhar uma e empatar outra, é capaz já dele classificar. Um abraço, viu?
Valeu, seu Camilo. Concordo totalmente com o senhor. Aliás, sem ouvir o seu áudio, eu fiz parte dos seus comentários já, né? Só fazendo mais uma piadinha ruim aí em cima do que falou o seu Camilo. Ô, Fernandão, posso fazer uma piada ruim? Claro. Nós podemos dizer, então, que o CA tá com o CU na mão? em cima do que o seu Camilo falou. É esse que é o problema, seu Camilo. A gente vai mandar 6 jogadores embora. Quem contratou os 6 ruins? Michel Alves. Vai mandar 6 embora. E quem que vai contratar? Michel Alves. O problema está ali na contratação, gente. Mas aí quem fica com o CU na mão é nós, não é o CA, né, Fernandão? Nós faz um tempo já, né, Ortiz? Já desde aquele jogo contra o Botafogo tá fácil não, viu? Pois é. E o Gerson de Jaguariúna diz aqui, Ortiz, você tem razão, no ano de 2021 levamos 54 gols em 51 jogos, média de 1,05 gols por jogo. Só no Paulista de 2021 levamos 16 gols em 13 jogos, média de 1,23 por jogo. Na Série B foram 35 gols em 38 jogos, média de 0,92 por jogo. Em 2022 são 14 gols em 9 jogos, média de 1,55 por jogo. Tá vendo, Gerson? Na série, no Campeonato Paulista atual, com 9 jogos, nós já quase levamos mais gol do que no Campeonato Paulista inteiro passado com 12 jogos, né? Foram 16 no campeonato, 16 no Campeonato Paulista do ano passado inteiro. E agora em 9 jogos são 14. Né? A zaga do Guarani no ano passado também não era essa Brastemp toda. Né? É que a gente conseguia ter um ataque melhor. O Guarani terminou o Campeonato Brasileiro com o segundo melhor ataque, atrás só do Botafogo. O ataque era muito melhor, né? E esse ano não. Esse ano a gente sofre praticamente o mesmo número de gols, mas o ataque não marca em quantidade como fazia no ano passado, né, Fernandão? É isso, Ortiz. Essa é a diferença, né? Como a gente falou, nós tomamos 2 gols, por exemplo, contra o Operário e o Brusque, mas marcamos 5, né? Então essa é a diferença. Hoje a gente toma 2, 3 e ou não marca nenhum, ou marca 1, ou marca 2 e marca 3, igual foi o último jogo. O ataque esse ano não é tão efetivo quanto o do ano passado. A diferença tá aí, né? Esse é o problema, né? A gente perdeu peças importantes lá no ataque que estão fazendo falta. Nós perdemos os 2 principais artilheiros. Aliás, perdemos 3 dos artilheiros do Guarani, né? Porque o Andrigo foi artilheiro do Guarani no Campeonato Paulista e foi embora. O Bruno Sávio foi artilheiro na temporada e na Série B, foi embora. E o Regis, que foi o vice-artilheiro na Série B e o vice-artilheiro na temporada, foi embora. Né? Isso mostra aí o caminho, né? Nós tínhamos no ano passado um ataque produzente, um ataque que fazia bastante gols. Aliás, não era um ataque, era um time, né? Que fazia bastante gols. Nesse ano nós temos um time que faz poucos gols e uma defesa que continua tomando muitos gols. Resultado, o gato subiu no telhado. Agora nós temos que tentar corrigir isso aí. Como é que corrige isso? Mandando o nego embora? Se mandar embora com acordo ou se o cara pedir rescisão contratual, beleza. Agora, para mandar embora hoje no jeito normal, tem um custo muito alto, né? O Dantas manda uma foto tomando uma Mistel aqui. Valeu, Dantas. Eu não tô com vontade de beber hoje, não. E aí ele diz aqui, valeu, amigos, bom descanso a todos e até Maricá. E olha o CU na mão. Valeu, Dantas. O CU na mão passa rápido, né? E deu tempo de chegar uma mensagem aqui do Marco Antônio, Fernandão. Vamos ouvir, 2h27, acho que é o Marco Antônio lá de Brasília. Vamos ouvi-lo. Boa noite, Marcos Ortiz, boa noite, Planeta Guarani, boa noite, Fernando Lovato, Marco Antônio aqui de Brasília, torcedor fanático do Guarani Futebol Clube, também sou um contribuinte do Guarani, o Ortiz conhece meu trabalho e eu sou bugrino igual todos os bugrinos de Campinas, mesmo morando longe, mesmo não ter nascido em Campinas. Vamos falar do jogo, eu mandei uma análise por escrito aí nos grupos. Na minha visão, hoje, analisando o jogo com mais calma, deu a entender que Ronald e Maxwell não podem entrar junto no segundo tempo. Ou você entra com Maxwell, ou você entra com Ronald. Quando entra os dois, cai o nível técnico do time, cai a qualidade. Hoje é nítido e provado que nós não temos um banco à altura, como tivemos na Série B. Um time de futebol precisa de 14, 15 jogadores para fazer um jogo de qualidade.
Outra coisa que eu venho questionando no futebol pós-pandemia é as 5 alterações. As 5 alterações para um time que tem qualidade técnica, que tem um poder aquisitivo bom, é maravilhoso. Quando você tira o Mbappé e coloca o Messi, quando você tira o Neymar e coloca o Di Maria, por exemplo, você está trocando 6 por meia dúzia. Mas quando você tira o Lucão do Break e entra com o Maxwell, ou quando tira Giovanni Augusto e entra Ronald ou Vitinho, a qualidade cai. Então o Daniel Paulista ele tem que fazer no máximo 3 alterações, porque a qualidade do Guarani, quando mexe 5 peças, cai demais, o time cai muito. Outro questionamento que eu fiz do último jogo primeiro que a nossa defesa vem falhando desde a primeira rodada. Quem observar, nós estamos tomando gols sempre no segundo pau. Seja o Lúcio, que foi muito criticado, mas não é culpa dele. Culpa do sistema defensivo, que a bola está sempre sobrando no segundo pau. E agora está tomando gol nas costas do Diogo Matheus. Por quê? Porque a bola está passando por toda a defensiva e está sobrando nas costas do lateral. Outra questão é a questão de ele ter tirado o Bruno Silva no jogo e ter colocado o Maxwell. Quando ele tira o Bruno Silva, ele tira a fortaleza do sistema defensivo. O Bruno Silva tem que jogar junto com o Derlan e com o Ronaldo Alves, auxiliando os dois ali no sistema defensivo. No derby fez assim, o Guarani fez um grande jogo. Marco Antônio de Brasília, um abraço a todos. Entre concordâncias e discordâncias do áudio dele, ele complementa, desculpe o áudio... Nosso limite é 2 minutos, a gente tolera um pouquinho acima de 2 minutos, viu, Marco? Fica tranquilo. Diz que fez uma análise do jogo e do elenco. Imagina, fica tranquilo. Entre concordâncias e discordâncias com o que falou o Marco Antônio, eu vou primeiro discordar sobre ele falar que tem que entrar ou o Maxwell ou o Ronald. Para mim não tem que entrar nenhum dos dois. Nenhum dos dois justifica a sua permanência como atleta do Guarani, né? Nenhum deles tem qualidade para vestir essa camisa, e já está comprovado, né? Infelizmente está comprovado. Discordo também de falar que o Bruno Silva é o pilar do sistema defensivo do Guarani, e discordo dele falar que o Guarani fez uma grande atuação no derby. O Guarani jogou para ganhar o derby por 3-0 de um dos piores times do campeonato, Marco, em que pese o clássico e tudo mais, uma grande atuação não. Mas pode comentar aí, Fernandão. Não, com relação ao Maxwell e o Ronald, é bom evitar os dois, né? Nenhum nem outro. Acho que é prudente evitar os dois, porque olha, meu Jesus amado. Mas com relação ao banco, eu concordo muito com ele. Quem entra não consegue manter o mesmo ritmo. Com relação ao Bruno Silva, no derby, principalmente quando ele fala, o Guarani não jogou bem no derby, o Guarani foi inteligente. O Guarani foi muito, muito inteligente, jogando os erros da piruada, né? Eu acho que o Guarani foi muito inteligente. Aí você pode ter uma maneira de jogar bem ou não. Você fala assim, agora ele foi inteligente e jogou bem, eu concordo. Agora, tecnicamente, para mim não foi uma grande partida. Aliás, o Guarani não vem fazendo grandes partidas tecnicamente. Tem alguns jogos que o Guarani é inteligente, né? O Daniel arma o time inteligentemente para jogar no erro do adversário. E é isso, acho que com relação ao elenco ele falou correto. Infelizmente quem entra ali, né, Ortiz, principalmente no segundo tempo, o time decai bastante fisicamente, e algumas alterações, Marco, o Daniel próprio fala isso, é feito por ordem física, né? E aí é onde o Guarani não consegue reagir, né? O Guarani tenta, vamos trocar 5 para ver se o time reage, e não reage, né? Quem entra acaba não somando nada. Então todo mundo criticava o Pablo, por exemplo, né, que fora do campo era um dos caras que segurava o vestiário ali, mas dentro do campo, quando o Pablo entrava de atacante, ele sempre mudava o jogo, tentava fazer, né? É o tipo de jogador que a gente não dava valor, ou alguns não davam valor, que agora tá fazendo falta, né, Ortiz? É isso, e a gente tá fora do ar, Fernandão. A rádio travou no meio da mensagem do Marco Antônio lá, e a boa notícia é que a gente... tá resolvendo isso, já contratei um outro servidor hoje, ele vai demorar uns diazinhos aí para entrar no ar, mas brevemente já estará tudo resolvido, tá, pessoal? É só o tempo do pessoal do Radiosnet lá trocar a conexão, né, trocar o player, e a gente vai estar substituindo o servidor, torcendo muito para que esse problema seja resolvido, tá? Então, se você não está ouvindo aí os minutos finais do programa, fica aqui o nosso pedido de desculpa.
A gente está trabalhando muito fortemente para tentar resolver isso, né, Fernando? Ortiz, infelizmente esse problema técnico aí vem acontecendo com o servidor, mas o Ortiz está tentando resolver, né? Quem sabe o novo servidor aí seja um pouco mais estável, né? Estamos tentando, né, Fernando? Estamos tentando. Ó. A gente conseguiu reconectar alternativamente para terminar o programa só, viu? Conseguimos a reconexão aqui nos instantes finais. Nós perdemos aí pouco tempo, pessoal. Perdemos aí 2 ou 3 minutinhos de fala, tá? E vamos adiante. O Márcio Zen avisava que a rádio estava fora do ar. Valeu, Márcio Zen. Obrigado por ter avisado. Eu estou acompanhando aqui, eu vi que voltou. E o Marco Antônio agradece a gente aqui. Não precisa agradecer não, Marco. A gente fez um comentário amplo e o seu áudio está amplamente repercutido na reprise, tá? A gente falou bem amplamente aqui sobre o material que você mandou e tal, com todo o carinho do mundo e o carinho que ele merece, né, Fernandão? O Marco Antônio é um cara que sabe muito de bola, né, Ortiz? Ele faz análises legais ali nos grupos que eu participo. Tem uma certa influência ali também no Guarani, então sempre será ouvido aqui com todo carinho. Obrigado pela audiência do Marco, né? É isso. Quer ver? Só para vocês terem noção, eu vou colocar aqui da reprise, tá? O comentário que a gente faz em cima do áudio dele aqui. Vamos ver se a gente consegue posicionar agora, só para que vocês saibam aqui de como a gente tratou o áudio do Marco Antônio. Vamos lá. Eu acho que com relação ao elenco ele falou correto. Ainda não é esse ponto, né? Aqui já tinha corrido e tal. Vamos lá. Comprovado. Aqui ainda estou falando um pouquinho aqui do Maxwell. Vamos lá, então. E tá sobrando nas costas do lateral. Outra questão é a questão de ele ter tirado o Bruno Silva no jogo e ter colocado o Maxwell. Quando ele tira o Bruno Silva, ele tira a fortaleza do sistema defensivo. O Bruno Silva tem que jogar junto com o Derlan e com o Ronaldo Alves, auxiliando os dois ali no sistema defensivo. No derby fez assim, o Guarani fez um grande jogo. Marco Antônio de Brasília, um abraço a todos. Entre concordâncias e discordâncias do áudio dele, ele complementa, desculpe o áudio, nosso limite é 2 minutos, a gente tolera um pouquinho acima de 2 minutos, viu, Marco? Fica tranquilo. Diz que fez uma análise do jogo e do elenco, imagina, fica tranquilo. Entre concordâncias e discordâncias com o que falou o Marco Antônio, eu vou primeiro discordar sobre ele falar que tem que entrar ou o Maxwell ou o Ronald. Para mim não tem que entrar nenhum dos dois. Nenhum dos dois justifica a sua permanência como atleta do Guarani, né? Nenhum deles tem qualidade para vestir essa camisa e já está comprovado, né? Infelizmente está comprovado. Discordo também de falar que o Bruno Silva é o pilar do sistema defensivo do Guarani e discordo dele falar que o Guarani fez uma grande atuação no derby. O Guarani jogou para ganhar o derby por 3-0 de um dos piores times do campeonato, Marco, em que pese o clássico e tudo mais, uma grande atuação não. Mas pode comentar aí, Fernandão. Não, com relação ao Maxwell e o Ronald é bom evitar os dois, né? Nenhum nem outro. Acho que é prudente evitar os dois, porque olha, meu Jesus amado. Mas com relação ao banco, eu concordo muito com ele. Quem entra não consegue manter o mesmo ritmo. Com relação ao Bruno Silva, no derby, principalmente quando ele fala, o Guarani não jogou bem no derby, o Guarani foi inteligente. O Guarani foi muito, muito inteligente, jogando os erros da piruada, né? Eu acho que o Guarani foi muito inteligente. Aí você pode ter uma maneira de jogar bem ou não. Você fala assim, o Guarani foi inteligente e jogou bem, eu concordo. Agora, tecnicamente, para mim não foi uma grande partida. Aliás, o Guarani não vem fazendo grandes partidas tecnicamente. Tem alguns jogos que o Guarani é inteligente, né? O Daniel arma o time inteligentemente para jogar no erro do adversário. E é isso, acho que com relação ao elenco, ele falou correto. Infelizmente, quem entra ali, né, Ortiz, principalmente no segundo tempo, o time decai bastante fisicamente. E algumas alterações, Marco, o Daniel próprio fala isso, é feito por ordem física, né? E aí é onde o Guarani não consegue reagir, né? O Guarani tenta, vamos trocar 5 para ver se o time reage. E não reage, né? Quem entra acaba não somando nada. Então todo mundo criticava o Pablo, por exemplo, né? Que fora do campo era um dos caras que segurava o vestiário ali. Mas dentro do campo, quando o Pablo entrava de atacante,
ele sempre mudava o jogo, tentava fazer, né? É o tipo de jogador que a gente não dava valor, ou alguns não davam valor, que agora tá fazendo falta, né, Ortiz? É isso. E a gente tá fora do ar, Fernandão. A rádio travou. Pronto. Conseguimos aí apresentar o áudio dele. Eu fiz isso para que todo mundo saiba, Fernando, o tamanho da importância que a gente dá pro material que eles nos mandam, né? Eu fiz questão que todo mundo ouvisse aí o restante do áudio do Marco Antônio e também os nossos comentários em cima dele. E agora eu volto a gravar aqui, quer ver, ó? É isso, Fernando Lovato. A gente ouviu aí a mensagem do Marco Antônio lá de Brasília. Se você estava acompanhando a gente por outro lugar, você continua ouvindo. A gente teve um pico aqui na transmissão ao vivo, mas na reprise tá tudo legal, tudo bonitinho, tudo arrumadinho, tá? E vamos voltando aqui pro WhatsApp nas últimas mensagens pra gente encerrar o nosso Boa Noite Bugrão. O Marco Antônio já vem aqui falando em cima... Marco, a gente tá terminando o programa, querido. Ele já vem aqui falando em cima dos nossos comentários. Ele diz assim, como não temos opções no banco, e põe em negrito, né, creio eu que dando ênfase, não temos peças. Um e outro terão que entrar, mas os dois juntos cai muita qualidade. Eu discordo, nós temos opções. Nós temos dois jovens vindos da base, por exemplo, o Renanzinho e o Matheus Souza, que jogam muito mais que qualquer um dos dois. E que não foram opção em nenhum momento. Então o Daniel tem que rodar o elenco e usar as alterações que ele tem à disposição com os atletas que ele tem à disposição, tá bom? Ortiz, e sobre as 5 alterações, o Guarani perde qualidade total e toma sufoco. Mas mudar por mudar não adianta, né, Marco? Que o Daniel, aliás, no último jogo, o Daniel Paulista, nas 5 alterações, ele fez uma lambança total. Ele usou parte das alterações para inverter o esquema, voltando para o 4-4-2, né, Fernando? Depois usa outra parte das alterações para mudar o esquema de novo e devolver o time no 4-3-3. Foram aberrações as alterações que ele fez na última partida. E usar mudanças para trocar lateral por lateral, volante por volante, atacante por atacante, ou volante por meia, que é o caso de colocar o Persson fazendo a função do Giovanni Andrade, do Giovanni Augusto, não resolve nada, né, Fernando? O Guarani, o Daniel se perdeu, né? Às vezes o técnico se perde com as 5 substituições, né, Ortiz? O Daniel, foi o caso do Daniel, que ele, quando o Guarani toma o primeiro gol, lembrando, hein, gente, não tava 2-0, não. Ele muda quando o Guarani acaba de tomar o gol, aí ele coloca o Persson e o Índio no lugar do Rodrigo Andrade e do Iago. Volta naquele esquema antigo, né? Bruno Silva, Rodrigo Andrade, Persson, Índio e Giovanni Augusto, e depois que ele faz, aí quando o Guarani toma o empate, é onde ele faz substituição de novo, tira o Bruno Silva, já era desespero, ele tava perdido aquela hora. E aí deixa o Índio primeiro volante, aí volta Índio, Persson e Vitinho. Olha o nosso ataque, hein? Ronald, Lucão e Maxwell. Esse, nós terminamos com esse ataque aí. Então ele se perdeu nas substituições. Com relação a 5, é difícil, né? Porque você vai manter um jogador que não tá rendendo fisicamente ali, e aí é difícil, né? Não é só questão, às vezes não é só, a maioria das vezes, não é questão de qualidade, é questão de físico, né? Então, o jogador acaba o rendimento baixando e o físico não aguenta, né? Então precisa substituir. E aí é onde entra o nosso Michel Alves para a formação do elenco. A verdade é essa. Quem formou o elenco tá errado. É o encantador de jumentos. Ele conseguiu convencer todo mundo que ele tinha montado um grande elenco, inclusive a gente, né? E a qualidade é péssima, ao ponto de o treinador, quando mexe, piora o time. Por quê? Porque as peças são de péssima qualidade. E aí ele não é capaz de usar peças que comprovadamente já jogaram mais do que esses dois que estão entrando. Por mais que a torcida tenha o desapego, né, o desamor ao Renanzinho e ao Matheus Souza, por exemplo, que são jogadores da nossa base, claramente, nas vezes em que eles entraram em campo, eles produziram muito mais do que Maxwell e Ronald juntos. Ou separados, né? Em que momento? Até a gente brincou aqui que o Maxwell é o coaching, né, do vestiário, mas aí eu tenho que lembrar que o coach do vestiário naquele derby dos 3-2 da virada do Carpini lá foi o alemão. E nem por isso o alemão foi ídolo ou grande destaque na história do Guarani, né, Fernandão? Exato, Ortiz. E a gente até citou aqui, né? Os jogos que eles não entraram, ou entraram muito pouquinho, um jogo já definido, o Guarani ganhou. É fato, isso é fato. Não atrapalharam, né?
Não atrapalhou. Exato, o Guarani ganhou. Pois é. A gente não vai nem estender muito, Marco. Eu vou soltar os 2 últimos áudios que você mandou aqui. A gente não vai estender porque nós estamos realmente no final do programa. A gente tem uma transmissão para fazer amanhã. Amanhã eu tenho um programa 12h30 com o Cleiton Vendemiato. A gente vai pro ar do 12h30 até 1h30. Depois, às 3h15, a gente entra no ar de novo para fazer o jogo. E aí a gente vai sair do ar umas 7, 8 da noite só, tá? Então, eu nem vou partir muito pro debate aqui e tal, pro confronto. Não pro confronto, né? Mas pro debate de ideias mesmo. Mas vamos registrar os 2 áudios dele aqui. Ortiz, e para complementar, né, como o Fernando Lovato acompanha aí, eu tenho, graças a Deus, um bom contato com a diretoria do Guarani e algumas indicações de jogadores a gente tem feito, inclusive nesse elenco tem jogadores que vieram aí para São Paulo, que foi indicação aqui do Centro-Oeste, que, né, só pela região dá para vocês entenderem os jogadores que vieram por aí. E a gente esperava mais do Ronald, por exemplo, que é aquele jogador de 1/3 final do jogo, ele era para fazer o papel do Pablo, né? O Pablo faz muita falta, que o Pablo era aquele jogador que entrava naquele sprint final do jogo e rendia, né? Chegou até a fazer gols assim no Guarani. Então o Ronald está deixando a desejar, mas ele tem mais futebol para isso. E com relação também as 5 alterações, o Guarani quando faz as 5 alterações, ele cai muita qualidade, era isso que eu queria tocar. Quando você tem um time de um poderio grande, como Flamengo, Palmeiras e Atlético Mineiro no Brasil e outros da Europa, é bom, mas no caso de times como tem um poder aquisitivo pequeno e uma qualidade técnica baixa, acaba sofrendo esse impacto na qualidade técnica no segundo tempo, né? Vamos ouvir o segundo. Mas aí, Ortiz, para falar do último jogo, não quero ser extenso no meus áudios, mas o que acontece? Na minha opinião, depois, com mais calma, eu achei que o Daniel, no planejamento de jogo, errou, né? Ele deveria ter entrado com um time misto ou reserva, se ele queria no segundo tempo trocar essas 5 peças para poder poupar os jogadores para a Copa do Brasil. Ele não deveria ter entrado, então, com o time titular. Ele poderia ter entrado com Gabriel Mesquita, com o Ludwig, com o Hernando e com o João Vitor e com o Eliel, né, ter escalado ali um time reserva e no segundo tempo ele entrava com alguns aí da base. Agora, no meu entender, ele mexeu no segundo tempo, tirando jogadores aí com uma certa idade, certa rodagem e com vários minutos em jogo, né, no Campeonato Paulista, para poupar para a Copa do Brasil. Foi aí que desmontou todo o esquema tático e acabou tomando a virada do Santo André. Ô Marco, daria pra gente fazer um debate aqui de 1 hora em cima do seu áudio, porque assim, o Daniel primeiro, no meu ponto de vista, obviamente, sem querer ser o dono da razão, ele não mexeu pra poupar jogador. Ele mexeu porque ele viu que a Viola tinha ido em sacos, né? A Viola tinha ido pro saco, né? Ele toma um gol e mexe. Então ele não mexe pra poupar, ele mexe pra tentar corrigir ou pra fechar o time, pra ver se o time parava de tomar gol, né? E aí eu sou completamente contrário a poupar jogador contra o Santo André para jogar a Copa do Brasil, porque o Guarani tem que ter no mínimo qualidade para ganhar do Santo André no Brinco de Ouro e para ganhar do Maricá na Copa do Brasil no Rio de Janeiro, né? Que o Guarani perde qualidade quando faz as 5 mudanças é óbvio. E aí, Fernando, se a gente tinha dúvida, a gente acabou de achar o dono da contratação do Ronald, Fernandão. Ei, Marco Antônio. Olha o culpado aí, tá brincando. Mas é isso, né, Ortiz? Pra mim, quando o Daniel, ele tem já essa coisa do time tomar um gol e desesperar, ele tentou consertar ali na hora que ele tomou o gol, não deu certo, tomou o segundo, tentou consertar de novo, não deu certo, e é isso. É o que o Marco falou assim, os times que têm poderio aquisitivo é legal ter as 5. Então, porque são qualidade técnica, mas tem que falar para o preparador físico preparar os caras para jogar os 90 minutos, porque esses jogadores que foram substituídos, poucas as partidas, tirando o Lucão, que joga os 90 minutos, o restante não consegue. Então, tem que falar com a preparação física para ver se coloca esses caras para jogar os 90 minutos, porque não consegue. Falava de poupar, a gente ficou uma semana sem treinar, né, Ortiz? Uma semana treinando, aliás. Uma semana treinando, você consegue preparar o time para jogar contra o Santo André e para jogar contra o Maricá. Aliás, vamos jogar com o Maricá, não vamos jogar com o Bayern de Munique, né? E Ortiz, só por informação, um nosso ouvinte há um tempo atrás perguntou, o Júlio César que saiu sentindo,
viajou. Se ele vai jogar ou não, não sei. Mas ele viajou pro Rio de Janeiro, tá? Tava treinando normalmente hoje, tá na imagem lá do vídeo de treinamento de hoje, não tem nenhum tipo de lesão não, tá? E aí, complementando só os últimos registros do Marco Antônio, eu gosto do Renanzinho, diz ele aqui, que o Renanzinho saiu do time com o Alanal no melhor momento dele na carreira e fazendo gols, cortou o crescimento dele. E amanhã ele vai estar ouvindo o jogo com a gente. Um abraço. Valeu, Marco. Um abraço. Só que eu, sinceramente, vou torcer muito pro Ronald não entrar nesse jogo, não, e nenhum outro daqui pra frente, viu? Pra mim não tem a menor condição de jogar. O Márcio Carvalho manda pra gente primeiro um vídeo aqui, o Guarani nas mãos do Michel Alves e do Daniel. Não dá pra repercutir vídeo na rádio, né, Marcinho? Valeu, meu irmão. Imagino que seja uma gozação aí, mas tá valendo. Um grande abraço, viu? Obrigado por ter estado com a gente aqui um tempinho. Fernandão, o que você espera pra gente encerrar, passar a régua no nosso Boa Noite Bugrão? Eu falei de uma outra coisa aí, né? Então, só avisando agora no final do programa, hoje a gente transmitiu experimentalmente também, sem as nossas imagens, claro, né? Mas com uma imagem fixa lá. A gente transmitiu o programa inteiro também no nosso canal no YouTube, tá, Fernandão? Então, algumas das mensagens que eu li aqui no ar vieram lá da transmissão do YouTube, para que o pessoal possa curtir também a nossa jornada. Tivemos aqui no YouTube poucas, mas sem nenhuma divulgação, 105 reproduções. Tá bom, né, Fernando? Ortiz, nem eu sabia. Sensacional aí. A gente no YouTube agora sem as imagens, mas com o som bacana, Ortiz. Bacana saber, acho bem legal também, que é uma plataforma que também a gente pode utilizá-la. Vamos ver se dá certo daqui para frente. 105 visualizações ali é bacana, número. Para quem não teve divulgação, nem quem tá participando tava sabendo, então já foi uma coisa boa, né? Mas falando da expectativa de amanhã, Ortiz, tem que ganhar, não tem o que fazer, não tem como. Porque a gente já falou do Maricá, que tá sem treinar, treinando fazem 5 meses, só vai jogar em maio, daqui 2 meses. Então, não tem o que fazer, né, Ortiz? A gente tem que ir lá passar. Nem falo em passar trator, porque esse time tá complicado, né? Então, chegar lá e ganhar o jogo, trazer essa vitória para cá, para tentar acalmar os ânimos também, pra gente poder enfrentar depois o Palmeiras. Mas a minha expectativa é de vitória, Ortiz. Eu acho que ele não muda o time, eu acho que ele vai manter o mesmo time que iniciou contra o Santo André, até por não conhecer o time do Santo André, não tem como nem conhecer, é um time diferente do ano passado, e só vem treinando, então não tem como conhecer o time do Maricá. Então eu acho que ele vai para o mesmo time, que é o time que ele gosta, é o time que ele treinou durante a semana passada, então eu acho que ele vai com o mesmo time, e a expectativa é de vitória, que o time demonstre um pouco mais de vergonha na cara, né? A palavra é essa. Acho que esse time precisa demonstrar vergonha na cara, e não só em resultado, mas como em determinação dentro do campo. É isso que a gente espera, essa é a minha expectativa, que mude um pouco a atitude e ganhe o jogo, Ortiz. É isso. Eu espero que o Guarani amanhã tenha minimamente a real noção e dimensão do que é o Guarani, né? O Guarani entra em campo, e com todo o respeito ao Maricá, gente, eu não tenho aqui a menor pretensão de desmerecer ou de apequenar o Maricá, não, mas o Guarani vai entrar em campo contra o Maricá amanhã, então o Guarani tem que saber o seu tamanho, a sua dimensão e a sua responsabilidade nesse jogo, tá? E a gente vai estar aqui com o microfone aberto, coração aberto, torcendo muito por uma grande partida, uma grande vitória do Bugrão. Vamos para cima e vamos tentar buscar essa classificação para a segunda, depois para a terceira e quantas fases forem possíveis adiantar nessa Copa do Brasil aí. Fernandão, obrigado pela participação. Passamos a régua no Boa Noite Bugrão. Amanhã eu e o Cleitão, hein? Amanhã você está de folga da rádio, hein, Fernandão? Quem sabe traz a sorte vocês dois aí, né, Ortiz? E a gente ganha o jogo. Mas, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade aqui na Rádio Planeta Guarani. Muito obrigado também ao Ortiz, muito obrigado a todo mundo que participou, gente. Muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho também nas redes sociais que vocês falam comigo. Eu tento responder na medida do possível. Mas muito obrigado aí pelos elogios, né? Algumas críticas também, mas muito obrigado aí pelos elogios e críticas também.
mas sempre com respeito, pelo menos até agora, ninguém me faltou com respeito na hora de me abordar ali nas redes sociais. Então, muito obrigado a todo mundo. E fica o convite para amanhã, né? A partir das 15h15, ou mais conhecido como 3h15 da tarde, Cleitão e Marcos Ortiz para a jornada esportiva amanhã, Maricá e Guarani, Guarani e Maricá. Então fica aí o convite, galera. Fica o convite aí para todo mundo. Ouçam, mandem suas mensagens, compartilhem o link da rádio aí com todo mundo para quanto mais bugrinos ouvirem, melhor. E aqui, sempre lembrando, é de bugrino para bugrino, diferente aí do restante da galera, tá bom? Um abraço a todos aí, fiquem com Deus e fui! Valeu, Fernandão. E a última mensagem aqui do seu Antônio Carmona, ele diz que amanhã o Guarani não pode maricar, Fernandão. Pelo amor de Deus, gostei do trocadilho. Fazer igual o segundo tempo com o Santo André. Pelo amor de Deus, sem maricar ninguém, pelo amor de Deus. É isso, valeu, Fernandão. Bom descanso pra você e bom trabalho amanhã, a gente toca daqui. Pessoal, a todos vocês que acompanharam aqui, hoje experimentalmente lá no nosso YouTube também, quer saber como é que acessa o YouTube? Vai lá, procura lá. Rádio Planeta Guarani no YouTube, ou então entra lá no site e acha o link lá do nosso canal no YouTube. No aplicativo Radiosnet tem o link também do nosso canal no YouTube, procura lá. Quando você estiver ouvindo aí a nossa transmissão, tem a seção lá, tem a abinha, quer ver? Eu vou ensinar para vocês aqui. Tá no Radiosnet ouvindo a Rádio Planeta Guarani, tem lá contatos, né? Vai lá, tem o link do YouTube, clica no YouTube lá, vai abrir o perfil, aí vai estar o videozinho lá ao vivo, ou da transmissão que foi feita ao vivo, depois gravada, tá bom? Valeu, pessoal, agradecendo demais a todos vocês e na torcida aqui para que daqui a pouquinho a gente abra esse microfone para transmitir mais uma grande vitória do nosso Guarani, dessa vez sobre o Maricá, e que a gente possa fazer a nossa obrigação, a nossa função e levar para vocês todas as emoções dessa partida, viu? 12h30, eu e Cleitão Vendemiato aqui em mais um Bugre Online, e depois às 3h15 a gente abre o microfone para Maricá e Guarani. Primeira fase da Copa do Brasil, é a volta do Guarani à Copa do Brasil, e que essa volta seja marcante e bem longa. Um grande abraço a todos vocês, a gente vai encerrando aqui mais uma vez e como sempre com o hino oficial do Guarani. E até a próxima, se Deus permitir, mas que a próxima seja bem próxima. Valeu!